Boa noite, meus amadinhos, vocês estão bom? Olha só, dá aquela compartilhada marota. Fala pra mim se a minha luz tá boa, a minha voz tá rouca. Estão me ouvindo direitinho? Tá bom? Tá me escutando de boa? Marcelão, Patrícia, Su, Ale, Lu, minha vida. Olha só, hoje nós vamos falar. Hoje é a 18ª live da Alcateia. Eu tô engasgado. Acho que é com um pouquinho de mate. Assim, ó, hoje é a 18ª live das 90 que nós vamos fazer pela Alcateia. E eu vou fazer com um cara. Não sei, cara, tô enfeitiçado. Eu vou fazer com um cara que eu tenho assim, ó. Tchê, eu sou fã desse cara. Desde que ele apareceu na minha vida por um Rios, eu comecei a acompanhar o trabalho dele e, tchê, assim, ó. É uma honra eu poder ter tido contato com ele. É uma pessoa muito querida, cara, muito querida. Desde a primeira vez que eu entrei em contato com ele, ele foi super atencioso, a gente conversou, a gente marcou um papo de uns 20 minutos, que a gente ficou umas 2 horas conversando. E sempre que a gente se encontrou umas 2, 3 vezes foi assim. Era um negócio, eu dou um cafezinho, e aí passa um eito de tempo assim conversando, porque vai desenrolando. E o que eu acho, assim ó, surreal, o que eu acho surreal do chileno? Deixa eu já ir chamando ele aqui. Deixa eu ver, cadê? Uai. Tô tentando achar ele, tá? Vou ver se é um papo muito massa. E aí eu fui meio que na cara dura. Eu cheguei lá e disse: ô, professor, vamos, chama de mestrão, né? Topa fazer uma live comigo? Sim, o cara aceitou. E eu achei isso muito top, cara. Fiquei assim, ó, extremamente feliz, assim. Porque além de eu admirar muito ele, pessoal, eu tô engasgado, é por causa do chimarrão, tá? Eu vou ir falando e acho que vai normalizando. Além de eu admirar muito esse cara, a forma como ele foi atencioso, prestou atenção, conversou, tava presente ali. Tchê, isso assim pra mim é uma coisa que é surreal. Olha meus lobinhos aí, amo vocês, gurizada. E aí o que acontece? A gente, né, sempre que se encontrou, era planejado pra falar pouco, mas a gente sempre falou muito. E o que eu gosto muito do trabalho do chileno é como ele pega um assunto complexo qualquer que seja e ele consegue trazer de uma forma acessível, mantendo a coesão e a coerência. Sem tomar partido, sem escolher, ó meus lobinhos, sem escolher as palavras. Tu vê que é natural do cara ter essa facilidade de tornar as coisas complexas em simples, tá? E, cara, eu sou apaixonado pelo trabalho desse cara. Espero que vocês façam um bom proveito da presença dele aqui. Eu quero, todas as lives desse mês de abril eu vou fazer aberta. Então, é um cara que é, assim, ó, fora da curva, acima de qualquer elogio que eu possa tecer. O cara é top, cara. O cara é top, vocês vão adorar. Eu acredito que a maior parte de vocês já conheçam ele. Até os preguiçosos que vão ver gravado, que meu público 80% vê gravado. Mas aí o que acontece, pessoal? Eu vou chamar vocês para toda segunda e toda quinta às 20 horas desse mês de abril fazer uma live aqui comigo. Essas lives vão ser abertas, elas acontecem só na comunidade da Alcateia e eu vou fazer isso para todo mundo. Democratizei a Alcateia esse mês de abril. Eu tava louco para avisar desde o dia 1º, mas daí dia 1º também chega contando isso, o pessoal vai achar que era brincadeira. Então, meus amadinhos, como é que funciona? Vou chamar o cara aqui que ele é faixa preta de algumas artes marciais, atleta de MMA, o cara é teólogo, filósofo, psicanalista, cara é... Bom, aí depois tem questão de doutorado em neurociência, aquela pessoa que, sabe, tem aquele bichinho do estudo que não para mais. Isso que é fantástico de encontrar no desenvolvimento humano, que é quando depois que tu é picado pelo desenvolvimento humano,
tu começa um crescimento que é exponencial, é a jornada do caminho infinito, assim. Tá? E esse cara, além de tudo, é pai. Então, é um cara excepcional em todos os aspectos. E, mais uma vez eu digo, tenho uma honra de estar com ele hoje. Estou muito feliz de ele ter aceitado o meu convite, até porque eu até quero fazer essa pergunta para ele agora. O que deu nele para aceitar? O Bruno, logo o Bruno, né? Não sei, vou perguntar para ele agora. Tá bem, pessoal? Se vocês tiverem perguntas, se eu não me engano, tem uma caixinha que tu pode botar pergunta aí. Bem no início da live, vocês viram que eu quase morri? Me engasguei com o chimarrão. Olá! Eu tava ficando até vermelho de tanto elogio que você tava fazendo pra mim. É que antes de tu chegar, eu já tava elogiando, então tu viu só metade. Não, eu tava esperando porque demorou pra entrar pra mim que você tava fazendo live ao vivo. Eu tava no perfil seu aqui esperando, atualizando, e demorou uns quatro. Até mandei mensagem no WhatsApp, falei, tô esperando você começar. Você já tinha começado? Não, então, teve uma coisa que eu comecei e daí do nada caiu aqui. Aí eu comecei de novo. Aí foi bem quando pegou a mensagem. Mas tá tudo alinhado. Tudo bem? Boa noite. Mestrão, boa noite. Mais uma vez é uma honra. Tá? Eu que agradeço o convite. Muito top o teu trabalho. Vou começar com uma pergunta e depois eu termino de te apresentar. Eu já dei uma tecida aí, né? Mas assim, ó, o que houve, o que deu no Marcos chileno, no Marcos Gomes, no caso, né? Que aceitou o convite do Bruno para fazer uma live com ele, assim, tipo, o que tu conseguiu ver no Bruno? Que, cara, eu vou fazer uma live com esse careca maluco aí, cara. Quando a gente tomou um café, foi legal o papo. Então, Bruno, assim, vou ser bem sincero com você. Eu não nego para ninguém. Não nego live, não nego participação em podcast. Já fui podcast que tinha, tipo, 50 pessoas inscritas e outro que tinha 500 mil. E o cara nem acreditava. Pô, só tenho 50 pessoas. Tem gente aqui da minha cidade que nem é famosa e recusou porque eu só tenho... Por quê? Porque eu vou te falar por quê. Você sabe, né? Não é segredo para ninguém. O meu mentor foi o professor Clóvis Barros Filho, né? Embora depois, em uma das minhas pós, eu estudei com o professor Karnal, depois, numa outra pós, eu estudei com o professor Pondé. Mas o Clóvis foi um cara que me pegou pela mão, assim, ele já era super famoso. E eu estava começando da palestra, ele assistia minhas palestras no avião, eu dava peidar para ele, ele fazia 10 palestras por semana, tipo 2, 3 pontes aéreas por dia. Ele ia no avião assistindo minhas palestras, aí uma vez por semana eu estudava com ele, ele parava para tomar um café comigo, para falar, ó, você pode melhorar no minuto 23 aqui, no minuto 40 você podia ter não sei o que, tal. E primeiro porque assim, eu sempre fui um cara muito disposto a ajudar as pessoas. Como professor, eu acho que a maior honra que um professor pode ter é quando as pessoas apreciam o seu trabalho e querem que você ajude elas a desenvolverem, né? Eu tenho o prazer de poder ajudar outros, de repente, como o professor Clóvis, e inspirar, às vezes, outros, como o professor Clóvis me ajudou. E no seu caso, a gente já se conheceu pessoalmente, pô, a gente tomou um café super legal, depois você foi aquele dia no hotel lá para assinar o livro, a gente bateu um papo também. Então, assim, você é um cara agradável, tem um trabalho que eu gosto muito do seu trabalho, do trabalho que você faz. Então, assim, eu faço live com outras pessoas que eu nem conheço e as pessoas me pedem, né? Por que eu não faria com você, que é um cara que eu já conheço, que eu gosto do trabalho, que é alinhado com o que eu penso, né? Porque às vezes a pessoa me chama para fazer uma live e às vezes nem sempre o pensamento é muito alinhado, mas mesmo assim eu faço, mas eu deixo claro que eu penso de maneira diferente, mas que sou respeitoso, né? E todo mundo tem o direito de pensar do jeito que quiser. Mas é isso, não tem por que eu não aceitaria. Eu não sou melhor que ninguém, né? Eu acho que é um prazer, a honra é minha de ser convidado. Aliás, como você falou que era uma live para adultos, eu até abri um vinho. Maravilha. Né? Não, merece. Depois do dia inteiro deve ter passado numa correria bárbara. Hoje eu gostei de uma frase muito legal que tu colocou, e de todas as coisas que te chamam pai, é a melhor delas, né? Eu falei assim, porque assim, hoje de manhã, infelizmente, tivemos uma tragédia na escola do meu filho. Uma menina do primeiro colegial, eu não vou falar a palavra, porque senão ela tentou contra a própria vida, né? Tirou a própria vida. Uma menina porque o namorado largou.
Nossa. E aí a escola inteira está de luto, eles estão sem aula, e aí o que acontece? Hoje é o dia que a minha esposa vai para a empresa de terça e quinta, ela geralmente trabalha de home office, né? E aí eu estava com os meus filhos. E aí hoje de manhã, mas de terça e quinta eu levo eles no futebol. E de segunda e quarta noite eu levo eles no jiu-jitsu. Então eu sou muito participativo na vida dos meus filhos, né? Então assim, desde que eles nasceram, eu sou participativo mesmo, assim, eu gosto de estar presente na vida dos meus filhos. Não é uma questão assim de, eu faço porque é minha obrigação, não. Na verdade, como a minha esposa sempre trabalhou muito fora, ela começou a trabalhar home office depois da pandemia, né? Mas antes, sempre fui eu que levei na escola, eu que busquei, eu que levo para tomar vacina, eu que levo no médico, por quê? Porque eu tenho um horário mais flexível para ser empresário. Eu falo assim, se minha mulher deu 10 banhos na vida dos meus filhos, foi muito. E não é porque ela é uma má mãe, é porque eu sempre fiz questão de dar, desde neném, recém-nascido. E às vezes que ela deu, eu fiquei bravo porque ela não esperou eu chegar para eu dar, entendeu? Então, assim, Entendo. aí hoje eu tava com os meninos, trabalhei de casa e tal, mas aí saí, fui treinar jiu-jitsu com o mais velho, né? E aí hoje de manhã eu postei ele jogando futebol, eu tava lá assistindo, né? Porque eu vou e fico assistindo eles, né? Eu falei assim que eu tenho um prazer enorme de, né, um arrependimento que eu não vou ter na vida é de não ter participado da vida dos meus filhos, sabe? Desde que eles nasceram, eu participo da vida dos meus filhos todos os dias. Eu faço lição todo dia, ou eu ou minha esposa, ou nós dois, a gente deita toda noite com eles na cama para eles dormir, põe uma música, ou conta uma história. E eu falo, já fui chamado de muitas coisas na vida, mas a melhor de todas delas é pai. Isso é É, fantástico. Isso e é fantástico. realmente, assim. E eu gostei muito de uma frase que você falou agora, antes de eu entrar, que é jornada do caminho infinito, do conhecimento, né? Eu achei, até anotei, porque eu Fantástico. achei Tem um fantástico. livro do Dan Millman que chama O Guerreiro Pacífico, que ele, se eu não me engano, essa frase é desse livro. Tem tradução para o português. Ele chama O Guerreiro Pacífico, O Caminho do Guerreiro Pacífico. E aí o Dan Millman, ele foi atleta, eu não sei se ele chegou a ser da seleção de ginástica dos Estados Unidos. Aham, Ele estudava em Berkeley e ele teve uma lesão incapacitante e ele encontrou um cara que ele chamava de Sócrates. Claro que o livro aham, ele tem um pouco de... Aquela nuance de livro, tem uma historinha ali, tá? Não é sim. um livro com informação, não é Meio um uma biografia. romance. Tem, Meio um, um tem, romance. tem uma historinha. Mas aí o que acontece? Ele fica com uma lesão que ele teria que parar de treinar a ginástica. E ele era um atleta de elite. Nesse momento ele começa a estudar e olhar para dentro. E tem um filme que chama O Poder Além da Vida. Fantástico, o filme é um filme mais antigo. Eu não me esqueci o nome daquele ator, mas ele faz o papel de terapêutico educacional ali. É um cara que Aham, entende arte marcial, um cara que entende filosofia, um cara que entende de tudo. E ele começa a acolher esse jovem que estava muito ferido, né, emocionalmente. Ele começa a falar questões do pai dele e tudo mais. E ele se recupera. Quando ele volta para a faculdade, ele também começa a voltar a praticar o exercício que ele amava, que era volte para a ginástica, ele fala assim. Né? E antes dele falar volte para a ginástica, ele falou para ele, contratou ele para trabalhar lesionado num posto de gasolina que era dele. E nesse chamado que ele faz para ele diz assim: livre-se do lixo. E ele acha que o cara mandou ele limpar. E ele tinha um ego muito alto, porque ele era de uma família bem posicionada e tal. E aí ele disse: como assim? Tira o lixo tu. Ele disse: não, tô falando daqui, ó. Sabe? Então é um filme cheio de insights. legal. O livro é fantástico, conta mais detalhes. Resumindo, no final desse ciclo de crescimento, dessa fase de pupa, onde ele estava no casulo fazendo força para sair dessas dores, ele volta a competir e ele teve um recorde lá, não sei se foi da universidade ou dos Estados Unidos, que parece que foram bater só, isso foi na década de 60, 70, foram bater só em 2019, assim. Nossa. Que fez um negócio nas argolas lá que ninguém fazia, todo mundo dizia que era impossível. E ele voltou e estava na presença. E tem outra coisa que ele fala muito legal, quando eu atendo clientes que vêm para, por exemplo, tratar a ansiedade, eu falo isso para eles assim, ó, tem 3 frases que tem que perguntar. Que horas são? Agora. Onde eu estou? Aqui. Quem eu sou? Este momento. É um mantra que ele fazia sempre antes de entrar na quadra. Eu treinei, há 15 quilos atrás, eu treinei muito Kung Fu. Né? Fui da seleção brasileira, da seleção gaúcha, treinei na seleção brasileira e tal. E claro, eu era peso grilo, era 65 quilos. Mas aí, sempre que eu entrava em quadra ou no ringue, né, que a gente chama de Leitai, eu pensava isso. Isso era uma coisa que fazia eu estar no estado de presença, ali naquele flow. No Que a flow. gente chama hoje de mindfulness, né?
Isso, exatamente. Mente no total no presente, né? A gente costuma dizer que eu falo para os meus pacientes aqui em consultório, né? Que dentre as coisas que você falou, eu sou psicanalista também, né? Eu falo que ansiedade é excesso de futuro, Sim. né? Então, ansiedade é sofrer por antecedência. E é isso. A gente tem esse costume de sofrer por antecedência. Tem um filósofo do século XVI chamado Blaise Pascal, inclusive um racionalista, matemático, né? Ele que inventou a calculadora, várias leis da hidráulica. Programação em Pascal, na época da faculdade. E ele dizia assim, o presente machuca, ele dizia. O presente agride. E por isso é perfeitamente normal que passemos a vida vivendo os tempos que não são os nossos. E quais são os tempos que não são os nossos? O passado e o futuro, que não existe. Então, quando a gente é novo, a gente vive sempre projetando o futuro. A felicidade no futuro. Então ele fala assim, por isso que a felicidade ela serve muito para ser usada como projeto de vida e nunca ser alcançada. Ela é só um projeto, entende? Por quê? Porque quando você é novo, você fica projetando a felicidade no futuro. Não, porque quando eu sair de casa, quando eu entrar na faculdade, quando eu for contratado, quando eu comprar um carro, quando eu comprar meu apartamento, quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu for promovido, né? Quando eu me aposentar, né? Ou seja, a gente vai... Quando eu operar artrite, quando eu operar a coluna, aí vai aumentar. E aí, assim, à medida que a gente vai ficando velho, a gente troca o passado, ou o futuro, pelo passado. Aí a gente começa a falar, não, porque na minha época que era bom, porque quando eu era jovem, né? E aí a gente vai para a nostalgia, que é excesso de passado, né? E a gente esquece de viver o presente, que é o único tempo possível que a gente tem para viver. O único tempo possível é o hoje. É o único tempo que existe, né? O único tempo possível de você fazer as coisas é o hoje. O amanhã não existe e o passado também não. Então, é muito interessante esse conceito de mindfulness, né? De estar presente no momento. E aí tem um livro de um psicólogo que ele é criador da linha chamada TCP, Terapia Centrada na Pessoa. É um livrinho pequenininho de um cara chamado Carl Rogers, é um grande humanista, chama Um Jeito de Ser, esse livro. E ele fala, na verdade, ele escreve esse livro para terapeutas, para psicólogos, só que o editor achou o livro tão foda, que ele falou, cara, não vamos colocar para psicólogos no tema, para terapeutas, senão a gente vai limitar muito. E aí ele coloca Um Jeito de Ser, e o livro foi um best-seller tão fugido que você tem uma ideia, foi escrito nos anos 70, anos 60, e até hoje ele é vendido o livro. Entende? Sim, tem. Eu fiz um processo terapêutico que era com essa abordagem. Exato. Então, assim, e ele fala, quando o teu paciente está falando, ou quando um amigo seu está falando, ou quando sua mãe, seu marido, sua mulher, você está realmente prestando atenção, olhando para a pessoa, vendo as reações dela, você está presente no que ela está falando, ou você está pensando no que você vai responder já? Né? E assim, eu me identifiquei muito, porque quando eu atendo, o meu próprio psicólogo ele fala assim, cara, você humaniza, às vezes eu acho que você humaniza demais os seus atendimentos. E aí eu falo para ele, cara, não é que eu humanizo demais, eu humanizo porque eu sou assim, eu gosto de humanizar. Então, se o meu paciente se sente carente, não tem um abraço, eu levanto e dou um abraço ao meu paciente. Eu falo, não, dá um abraço. Teve paciente já que, sei lá, uma paciente deixou uns piercings aqui, veio uma menina nova, que o sonho dela era pôr um piercing. Eu falei, tá aqui, ó, tenho 2 aqui que uma paciente minha tirou, deixou, eu vou te dar de presente. Ah, minha mãe não deixa, eu falo com sua mãe. Levei a menina no shopping, pus os piercings, a mãe autorizou, fui comer no japonês com a menina. Ou seja, até mais... Tem terapeutas que não gostam dessa linha, tá? Diz que, porque tem, né, principalmente na psicanálise, tem um conceito que a gente diz longe o bastante, perto o suficiente. Eu não sei, eu me sinto muito confortável de ser humano, sabe? Da pessoa sentir esse calor humano, então, da pessoa perceber que você realmente se importa com ela. Eu não tô aqui porque ela tá me pagando, até porque tem muita gente que eu atendo até de graça quando não tem dinheiro. Né, eu atendo porque eu quero atender, né? Eu estou aqui e depois eu não vivo disso, eu tenho as minhas empresas tal, e coitado de mim se eu fosse viver disso. Né?
Exato. Eu atendo porque eu amo fazer isso. E a pessoa poder sentir, né, o calor, o amor, né, o amor, o calor humano, eu acho que faz toda a diferença. Com certeza. Então, Eu acho fantástico, desculpa te cortar, professor, imagina. eu acho fantástico o teu posicionamento assim, porque é uma característica que eu percebo em nós praticantes das artes do cuidar, aí, as artes da ajuda, ou ferramentas da ajuda, né? Nós temos um posicionamento de um masculino saudável, se tu parar para pensar, Claro, que é paternar o nosso cliente. exato. Então, nós estamos dando estrutura para ele elaborar dentro dele algumas coisas, ressignificar outras, né, perceber as potencialidades que ele tem, para a gente fazer o trabalho do pai, que é empurrar para a vida. É Né? isso. Enquanto a mãe pega aqui e abraça, né, a gente vai e empurra para o mundo. É. Né? Na teoria psicanalítica, a mãe dá autoestima e o pai que dá coragem para o mundo. Né? O pai Isso. que dá força para o mundo. Então, pai e mãe têm papéis distintos, têm funções distintas na formação da personalidade. Né? Nenhum é mais importante que o outro, não é esse São o caso, complementares, né? mas são complementares, exato. E não dá para ser pai e mãe ao mesmo tempo. Né? Porque a criança vai significar uma figura masculina, vai significar uma figura Figuras de feminina. autoridade, Exato. Então, se não fosse o pai for ausente, um professor, um tio, um avô, um vizinho, alguém que ele admira, né? Se a mãe for faltante, que é mais difícil, né? É mais fácil o pai ser faltante, vai dedicar numa avó, numa tia, numa professora, mas essas pessoas, essas figuras de autoridade na infância vão servir de base, de escopo, né? Para que a pessoa se forme como pessoa, como exemplo, né? Então, uma menina, ela olha para a mãe e fala: o que é ser uma mulher adulta? E ela olha para a mãe. O que é ser um homem adulto? Ela olha para o pai. Tanto que a gente procura muito, na hora de se relacionar com alguém, alguém que tem características parecidas, no caso do homem, com a nossa mãe, porque a ideia é de referência nossa, nossos pais, né, de relacionamento, e a mulher procura alguém parecido com o pai. Né? Por quê? Porque o ideal de homem que ela construiu foi o da figura de autoridade que ela teve na infância, que no caso o pai, né, de uma família típica, né? Hoje existem muitos tipos de famílias, né? outras formas, né? Com uma mãe só com a mãe, ou com duas mães, ou com dois pais, e aí a gente vai ter hoje na nossa sociedade construções diferentes. Mas quando a gente fala de teoria clássica, né, começo de 1900, século XX e tal, de uma família típica onde tem pai, mãe, são eles que vão direcionar quais vão ser as preferências, inclusive sexuais, né? E Freud na época foi muito criticado sobre isso, mas não que a criança quer fazer sexo, não era isso que ele queria dizer. Às vezes as pessoas falam mal de Freud por ignorância, ignorância no Mas é estrito muito senso comum, da palavra. né? Pega uma parte pelo todo, fora de contexto, e sai profetizando. Exato. E aí, por quê? Porque, na verdade, não é que ela tem desejo do pai nem da mãe. É que o ideal masculino que ela criou na cabeça, eu participei de um podcast tempo atrás com uma psicóloga, e ela perguntou do caso do Kaká, né? Que a ex-mulher terminou com ele porque ele era perfeito demais. Como que eu explicava isso? E eu falei, olha, tem duas explicações. Tem uma explicação psicológica e tem uma explicação filosófica. Qual que você quer? Né? Então, assim, na questão psicológica como é do pai dessa menina? Porque o Kaká é bonito, milionário, bom pai, honesto, fiel, da igreja, fazia as coisas. Então, tipo assim, cara, é o príncipe encantado, né? Aí eu falo, mas como é do pai dessa menina? Porque se o pai não foi assim, ela se encanta no começo, mas depois ela perde o tesão. Por quê? Porque o tesão nela é na figura masculina que ela idealizou na infância. Se o pai era um vagabundo... Complexo de Electra, né? Oi? O complexo de Electra seria Jung. É a mesma coisa. Para Freud, o Édipo funciona para menino e menina. Jung faz essa distinção de complexo de Édipo para o menino e complexo de Elétrica para a mulher. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí eu falo assim, então na psicologia, se ela tiver um pai diferente, chega uma hora que fica broxante aquilo. Ai, nossa, que chato, que vida chata, tudo muito perfeitinho, tal. Essa é uma explicação psicológica. Qual que é a explicação filosófica? Né? Tem um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, que inclusive foi orientador de doutorado do professor Clóvis Barros Filho,
E ele tem uma frase, ele tem uma frase não, né? Ele tem um texto que ele diz assim: os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Né? Perfeito, lembro Então disso. vamos lá, de novo. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Então, quando a gente fala, e a primeira vez que você ouve, você fala, que porra é essa? O que isso quer dizer? Então, o circuito de consagração social, a gente pode falar de fama. Né? Então, quanto maior a fama da pessoa, ela vai ser mais eficaz, ou seja, a pessoa vai ser mais famosa, ou você vai sentir mais, né, a fama dela, quanto mais distante socialmente for de você. Né? Então, por exemplo, vamos supor que você gosta muito do, sei lá, do Bon Jovi. E de repente você está em Floripa num restaurante, você olha para o lado e está o Bon Jovi comendo na mesa. Você vai falar, com o meu irmão, o Bon Jovi, meu Deus, não sei o que e tal. Entende? Por quê? Porque a distância social, o círculo social, a distância que você tem dele é gigantesca. Aí de repente você, sei lá, cresceu sei lá, com a Anitta. A Anitta é da sua vizinha. E hoje ela é conhecida mundialmente, teve um hit nas primeiras paradas de sucesso, não sei o que e tal. Você até pode admirar ela como cantora, como profissional, como seja o que for. Mas ela é a Anitta que cresceu com você, que estava na mesma sala, entende? Tipo, a tua amiga, a distância social é muito menor. Então, a fama, a admiração que você tem por ela é muito menor do que você tem pelo Bon Jovi, que a distância social é maior. Entende? Então vamos lá de novo. Agora, entendendo, né? Simplificando o pensamento difícil, né? Que é o que você falou. Vamos lá de novo. O circuito de consagração social, a fama, será tanto mais eficaz, a fama vai fazer muito mais sentido, vai ser muito mais forte, quanto maior a distância social do objeto consagrado. Quem que é o objeto consagrado? O artista. Né? Aí eu falei para ela, então o Kaká, enquanto ele estava lá jogando no Milão, em Milão, na Europa, sei lá onde ele joga, não gosto muito de futebol, é um cara milionário, um cara bonito, novo, ele era um Kaká, né? Ele era, nossa, então a consagração social, a fama era gigantesca. Então, é fácil você se atrair por um cara jovem, bonito, milionário, né, tal. A partir do momento que ela casa com ele, e ela tá todo dia ali com ele, ouvindo o cara roncar, ouvindo o cara peidar no banheiro, ouvindo, sabe? Qual que é a distância social? Zero. Entendeu? Zero. A partir do momento que é zero, aquele encanto todo acaba. Entende? E aí ela entra na questão, aí terminada a questão filosófica, ou sociológica, né? Porque Bourdieu era sociólogo, ela volta para a questão psicológica. Como é o homem que ela significou? E aí você vê muita mulher falando, eu tenho o dedo podre. E aí é só me atraio por vagabundo, por cara que é mulherengo, cara que não sei o quê. Aí quando aparece um cara legal, um cara que quer construir família, um cara que quer ser, né, um marido bom, um pai bom, ela fala, mas eu não sinto tesão. Sabe? Mas por quê? Porque ela significou, de repente o pai dela era ausente, o pai dela era mulherengo, o pai dela não sei o quê, e aí ela significou errado a figura masculina. Por isso que ela só sente tesão no Cafajeste. E quando aparece o cara legal, ela põe na zona friend zone, a gente chama, né? Na zona de amigo. O cara encostado ali. Então não é que não tem cara bom. É que quando aparece um cara bom, ela não consegue sentir nada por ele, porque a figura foi significada errado. Perfeito. Eu falo isso para os alunos que estão fazendo transição de carreira, né? Eu digo que é difícil o teu primo te enxergar como o terapeuta que tu já pode ser e obter os mesmos resultados que uma pessoa que está do outro lado do país e vai fazer uma sessão online contigo vai obter. Sim, porque, cara, tu é um cara que pulava o muro, que roubava a manga no pé da vizinha, entendeu? Exato. Então, tipo, ele não vai te enxergar como figura de autoridade, porque ele está próximo, é justamente isso. Eu não falo com todo esse intelecto do professor Clóvis. Mas você pode usar citando a Bíblia, inclusive. Jesus falava assim: o profeta não tem glória na sua própria terra. Eu acho que eu já tinha escutado. Isso é uma frase de Jesus. Ele diz assim: o profeta não tem glória na sua própria terra. Por quê? Quem que vai acreditar que ele é o enviado de Deus se, esses dias ele estava roubando manga do vizinho? Exato, tava saindo na mão com o moleque ali, 12 anos, saindo na porrada com o filho do vizinho, o pai tava indo lá reclamar, entendeu? Então, assim, de repente o cara virou profeta de Deus, né?
Oi? A personalidade, né? Desensibiliza a personalidade. Exato. Porque o ser humano, ele é biopsicossocial. Sim. E embora as pessoas usem errado essa palavra hoje em dia, nós somos holísticos, né? A palavra holística quer dizer avaliar como um todo. Embora hoje tenha uma conotação mística, né? Mas não tem nada de místico. Esotérico, né? Eles juntaram o esotérico, isso. Uma coisa esotérica, mas não tem nada a ver com isso. O estrito senso da palavra, né? Na palavra real, no significado real, holístico quer dizer enxergar como um todo. Então, se eu te conheço desde a infância, é impossível eu separar só o Bruno profissional de agora. Entende? Eu vou considerar tudo. Só que a questão é, esse Bruno de hoje, você é bem mais novo que eu. Quantos anos você tem? 34. Você é um menino ainda. Mas não tem cabelo. Não tem cabelo, mas é um menino. 10 anos mais novo que eu. Mas assim, o Bruno de hoje não é o Bruno de ontem. Muito menos o Bruno de 20 anos atrás. Entende? Quando eu tinha 14. Então, Heráclito, que era um filósofo grego, 500 a.C., ele dizia assim, ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Porque ao entrar na segunda vez, o rio já não é o mesmo, nem tampouco o banhista. Né? Então, nós somos, a todo instante, uma nova pessoa. Né? Eu não sou quem eu fui ontem e quem eu fui anteontem, ou quem eu vou ser amanhã. Quem começou a live. Já não sou mais, entende? Já sou uma outra pessoa, estou mais rico intelectualmente por estar falando com você, já aprendi uma frase diferente, já aprendi de um livro O Caminho do Guerreiro Pacífico, já aprendi do filme, entende? Ou seja, já não sou o mesmo chileno que começou a live lá no começo. A gente já está interagindo, como você também não é, entende? Então é isso. Então a gente tem muito mais facilidade de reconhecer o sucesso do outro que a gente não conhece do que a gente conhece. Até porque a gente tem uma facilidade em depreciar ou dar pouco valor significativo de expansão, né, para aquilo que a gente faz. Tem a síndrome do impostor, por exemplo. Né? A gente sempre tem uma facilidade de... É como se fosse predispor para inferiorizar a nossa predisposição ao status. Nós temos uma resistência à mudança que é natural, só que a gente faz isso de forma excelente, de forma muito eficaz, quando a gente olha para trás para a nossa história. Então a gente às vezes não se permite mudar em alguns aspectos, e agora eu quero puxar, depois dessa nossa introdução, já vou puxar para o adultecer, né? Quero chegar nesse link, quero fazer essa ponte. Então assim, a gente não tem aquela predisposição de olhar para a nossa jornada. Tem uma filosofia que eu acho que ela é dos povos latinos ancestrais, que eles falam que a gente anda de costas para o futuro, né? Porque a gente só viu o passado. Eu acho que é da América Latina. Isso é legal por quê? Porque tu só pode ver o que já passou, tu tá andando de costas na linha do tempo. Né? E a gente tem uma mania de olhar sempre a partir da dor. A Regina foi mais simples que a gente. Ela usou um ditado popular que é santo de casa não faz milagre. Que é o resumo de tudo que a gente falou, né? Obrigado, Regina. Você conseguiu simplificar mais ainda. Vou chamar a Regina para a live agora. Regina, prepara aí. Isso aí, Regina. Fantástico. Exato, a sabedoria popular. É isso. E aí o que acontece? Quando eu olho para trás, eu olho sempre a partir de uma dor. Isso faz com que eu leve essa dor comigo. Tem até aquele provérbio chinês lá que fala sobre os 2 monges que estavam caminhando na margem de um rio, aí eles percebem uma moça se afogando, um dos monges, o mais velho, vai lá e salva a moça. E aí o mais novo fica perplexo, ele fica dizendo, nossa, tu tocou numa mulher, tu não podia tocar na mulher, olha só o que tu fez, como é que vai ser? E agora nós vamos chegar lá e tu vai contar pra quem? E ele salvou a moça, porque a moça botou a roupa e se passou. 2 horas depois, eles chegando no templo, tu vai falar com o monge lá, tu vai falar com o mestre, como é que vai ser? E ele olha pro mais novo e diz assim, olha, eu toquei na mulher e deixei ela na margem do rio. E tu trouxe ela desde o rio até agora. Faz 2 horas que tá carregando a mulher. Eu conheço essa história, um pouco diferente. O monge, a mulher tinha medo de morrer afogada, o monge atravessa a mulher nas costas, põe ela no ombro, atravessa, e chega do outro lado, a mulher não fala obrigado, não fala nada, simplesmente para e vai embora. E aí o discípulo fica revoltado. E todo o caminho, os próximos 2 dias, o discípulo vai reclamando, não acredito que mulher
mal agradecida, blá, 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 blá. E aí o mestre fala, olha, eu atravessei a mulher, deixei ela do outro lado do rio e você Exato. continua carregando ela. É isso. Né? O tema da live, Luciana, é adultecer. Prepara, eu não tô vendo Coloca, comentário. o Bruno, coloca em letra maiúscula adultecer e fixa o comentário aí. Pois É legal, quando você for fazer uma live, faz isso. Você escreve aí adultecer, aí manda seu comentário, aí você segura em cima e coloca fixar comentário. pois é, mas já não tá ali em cima? Eu botei a do terceiro. Eu não li, deixa eu ver aqui. Talvez vocês estão vendo aí Não, a. não apareceu nada. Pra mim não tá aparecendo nos comentários aqui, por exemplo. Ah, não, pra mim Aparece só tá de vez em quando. aparecendo nos comentários. Os comentários eu tô lendo todos. E pessoal, se tiverem perguntas, por favor, mandem na caixinha embaixo, aí tem uma interrogação aí dentro de uma bolinha, mandem aí, fica mais fácil a gente acompanhar. Show, perfeito. Então, professor, o que eu ia dizer? A gente tem maneira de olhar a partir da dor e não apesar dela. Quando a gente faz um processo terapêutico de expansão, a gente está escolhendo o nosso recurso adulto. Na minha hipótese de trabalho, eu separo a nossa psique em dois grandes grupos, um fase de molde e um fase de consolidação, que seria aquilo que eu repliquei, aquilo que eu vi Sim. ou vi da vida no período depois da fase de molde do sistema nervoso central. Tá? E isso vai variar de 12 até 15 anos, depende do. Eu não... Deixa eu ver se eu consigo fixar o teu comentário. Vê aí se você consegue fixar o meu. Eu não consigo daqui. Feito, feito. Conseguiu? Fixei. Vê se... Pronto, tá aí. Fixado, ótimo. Show, show. Mas eu não consegui botar. Quer dizer, eu botei o nome da live, mas não apareceu. Pois bem, e aí quando eu faço esse caminho de perdonar, que chama de passar pela dor, tá? Eu consigo olhar a minha jornada e aprender com aqueles obstáculos. A questão que eu gosto de entender sobre essa provocação do adultecer é sobre onde nós hoje, nós eu digo enquanto sociedade, enquanto Sim, ser sim. humaninho, onde nós hoje estamos infantilizados o suficiente para não conseguir aprender com as vicissitudes da vida. Onde que nós hoje estamos vivendo a partir das dores e a gente, ao invés de estar ficando mais potente, mais próspero e abundante em todos os aspectos do desenvolvimento humano, a gente está ficando preso, medíocre, a gente está precisando... tem um professor meu, que é o Fernando Freitas, que ele fala assim, nós temos... O pessoal está querendo remédio imunizante demais e não está querendo cuidar da sua imunidade. Né? O pessoal está querendo vacina para tudo e não está querendo cuidar da sua imunidade. Né? Então eu quero vacina pro bullying, eu quero vacina para desculpa, eu quero vacina para quem me chama de careca, eu quero vacina para tudo. Mas eu não quero trabalhar em mim a minha antifragilidade, por exemplo, que o Nassim Taleb falaria. Né? Então, essa questão do adultecer é sobre a gente olhar para o que está acontecendo hoje e perceber quais serão as estratégias que nós podemos trazer para nós mesmos, para que a gente consiga aplicar isso no dia a dia, de forma sutil. Bom, eu tenho uma ideia, é o seguinte, existe uma diferença entre ser adulto e ser maduro. Né? Perfeito. Eu acho que a maturidade é uma escolha. Tanto que a gente está cansado de ver, principalmente homens, né? Eu falo homens porque a vida ela cobra mais das mulheres, embora hoje a nova geração tem muitas mulheres infantilizadas também. Mas, no geral, o status social cobra muito mais da mulher. Então, a mulher ela é obrigada a amadurecer quando, por exemplo, ela tem um filho e tal. O cara ele pode ir embora e aí você vê caras aí de 40, 50 anos que parecem uns moleques. Sim, Né? síndrome de Peter Pan, né? Acho que é Exato. Homus Aeternum, né? Fala. É. Ou Puera Aeternum. Assim. E aí você vê jovens, às vezes, com 15, 16 anos, que perdeu o pai e o menino assume a família para ajudar a mãe e é muito mais maduro que caras de 50 anos que ficam vivendo uma vida de moleque, né, pro resto da vida. Peter Pan. Então, assim, uma síndrome de Peter Pan, exatamente. Parece meio paradoxal, né? Porque a gente tenta proteger nossos filhos. Você tem filhos também, né? Sim, tem um casal. Tem um casal. E uma frase que eu ouço muito aqui é: eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. E aí eu falo assim: por que não? Porque você só é quem você é hoje graças às dificuldades que você passou. Né? Então eu falo muito de criação de filhos, é uma tecla que eu bato muito. O que educa é o não. É a frustração, não é o sim. Por isso que essa geração hoje é uma geração mimada, né? Alguém colocou aí Enzo e Valentinas, né? A Rosângela é uma geração mimada,
é uma geração que não sabe ver frustração, como eu falei no começo da live, da fatalidade que teve lá na escola do meu filho. Uma menina de 15 anos, o grande amor da vida dela, que o primeiro amor é um amor único, né? O primeiro amor é um amor único, né? Não que seria o único amor da vida dela ou o grande amor, mas quando a gente ama a primeira vez, né? Apaixona a primeira vez, a gente acha que porque é um amor muito puro, como você não teve nenhuma experiência ruim antes, você acha que aquele amor é o amor mais perfeito do mundo e tal, e a hora que o namorado larga dela, a menina não sabe ter frustração, né? Não, nunca passou por isso, né? Provavelmente não estou falando que é o caso, tá, dela, não Sim, conhecia ela, sim. mas assim, é o que acontece muito hoje, porque eu lido muito com isso. A criança nunca passou por frustração, nunca ouviu não, nunca soube se frustrar, e o primeiro grande frustração que ela faz, ela tira a própria vida. Ela não dá conta da carga emocional. Por Sim. quê? Porque os pais falharam em preparar ela para isso, né? Então, o que acontece? Por isso que eu faço questão, eu sou muito presente na vida dos meus filhos, eu falo que amo, eu sou carinhoso, todo dia eu beijo, eu abraço, eu e minha mulher, a gente, sabe, eu vou, levo no jiu-jitsu, levo não sei o quê, pô pai, eu quero comer, vamos comer, quero um japonês, adoro um japonês, vamos, sabe, eu sou muito presente, a gente conversa muito com os meninos, eles têm total liberdade, a gente fala de sexo, a gente fala de coisas da escola, sentimentos deles e tal, porém, quando eu tenho que ser pai, eu sou pai. Se eu tiver que escolher entre ser amigo e ser pai, primeiro eu sou pai, né? Justo. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma chácara no interior e final de semana é o nosso momento de descanso, que eu, cara, eu não pego no celular, a gente vai para lá, minha cunhada mora lá com os filhos, a prima da minha mulher mora lá, o meu sogro e minha sogra mora lá, então é um momento que a gente junta a família. O meu pai mora fora de São Paulo, meus irmãos moram fora do Brasil, então a gente junta com a família da minha mulher, nosso momento, né? No domingo passado, no sábado, meu pai foi para lá com a minha irmã, passamos o dia lá, e uma amiga da minha irmã, passamos o dia, fizemos um churrasco e tal. E à noite eles iam embora e eu fui embora sábado junto, porque domingo de manhã eu tinha gravação num programa. Fiquei a manhã inteira gravando um programa que vai ao ar na Páscoa. E, e aí a minha mulher me ligou que o meu mais velho estava desrespeitando ela, né? Ela tentou, tirou o celular dele em um certo momento, porque a gente deixa uma hora só por dia, e ele tentou tomar o celular de volta. E ela ficou super brava, tal hora que ela me ligou, eu não consegui atender. E quando foi na segunda ou terça, ela também, na quarta, ela falou alguma coisa para ele na escola e ele começou a gritar, dar escândalo na porta da escola, né? E aí ela também não conseguiu falar comigo porque eu estava ocupado na hora. O que aconteceu? Ontem eu chamei ele no quarto, sentei ele e a mãe e falei para ele assim, o que aconteceu? Aí ele me contou a versão dele, eu falei, nada disso justifica você faltar com respeito com a sua mãe, tá? Justo. O meu filho ele tem algumas atipicidades, ele tem TEA, né, ele tem autismo suporte 1, ele tem TOC, ele tem TDAH, então eu entendo que para ele, às vezes, é muito difícil se controlar. Ele perde, eu falo, mas sabe o que eu acho engraçado? Quando eu tô perto, você não descontrola, falei para ele. Então não adianta vir usar seu laudo, porque se você não conseguisse se controlar, você faria isso comigo. E comigo você não faz, né? Eu falo, o papai não te bate, o papai não grita com você, mas não é porque nossa, eu acho que não a pena tal. Não, porque eu não preciso. Porque eu falo uma vez, você obedece, certo? E eu realmente acho que bater não educa. Mas eu acho que tem situações que eu não julgo, tá? Não julgo o pai que dá umas pomadas ou a mãe, porque eu acho que cada criança é de um jeito. Aí eu falei para ele, só que é o seguinte, você deveria respeitar a sua mãe, porque você fica todo orgulhoso que você defende as mulheres, igual o papai te ensinou a ser, e a mulher mais importante da sua vida, que é a sua mãe, que faz tudo por você, você está faltando com respeito. Então eu vou te falar uma coisa, se você não for respeitar a sua mãe porque ela é sua mãe, que é o que você deveria, você vai respeitar ela porque ela é minha mulher. E ninguém grita com a minha mulher, eu falei pra ela. Nem vocês. Porque antes dela ser mãe de vocês, ela é minha mulher. Entende? Então eu vou te dar o seguinte recado. A próxima vez que você desrespeitar a sua mãe, eu não quero fazer isso. Mas aí eu vou te dar uma surra, que aí você vai aprender o que é. Certo?
o que, que é de verdade, porque já que você é muito homem para aguentar sua mãe, você vai ter que ser homem para me encarar, tá? Beleza. Aí ele saiu do quarto e tal. Aí minha mulher, ela falou, puxa, eu não gosto que você ameaça e tal. Eu falei, não tô ameaçando, eu falei pra ela. Eu estou Avisei. comunicando. Só avisei. Eu tô dando uma opção pra ele. Já Ela falou, mas aconteceu você vai aqui, bater nele? cara. Eu falei, vou. Falei, se for preciso, eu vou. Porque se eu não corrigir ele agora com 11, 12 anos, quando tiver 16 anos, vai querer dar na minha cara, na tua. Entendeu? Uhum. Falei, eu não estou ameaçando. Eu estou comunicando ele, estou dando uma opção para ele. A escolha é dele. Aí eu dei uma meia hora, ele tomou banho e tal, eu chamei ele no quarto, só ele. Aí eu conversei com ele e falei, filho, papai te ama muito. Papai tem muito orgulho de você. Eu tenho muito orgulho de ser seu pai. Eu te acho um menino obediente, você tira boas notas, você trata bem as pessoas, você ajuda as velhinhas aqui no condomínio a carregar o lixo. Eu acho você um menino excepcional, certo? Ah, mas a mãe, não sei o quê, minha mãe isso, aquilo. Eu falei, tudo bem, tua mãe pode até estar errada. E você tem que entender que a tua mãe vai errar, porque tua mãe é um ser humano como qualquer outro. E o papai também vai errar. Eu falei, você tá entrando numa idade que está na hora de você começar a perceber que o papai e a mamãe não são perfeitos, a gente vai errar. Entende? Só que isso não te dá o direito de faltar com respeito com a sua mãe. Eu falei para ele, papai te ama tanto, você acha que o papai quer te machucar? Você acha que o papai quer bater em você? É a última coisa que eu quero no mundo. Eu não quero ter que... Só que, se eu for preciso chegar nesse extremo para que você respeite sua mãe, cara, não vou ter remorso nenhum de fazer isso. Entende? Porque educar E não abala dói. o amor, né? Não abala Exato. o amor. Aliás, é prova de amor. Exato. Porque se eu não educar ele em casa, o mundo vai educar pior. Entende? Aí ele chorou, pediu desculpa. Eu falei, não é pra mim que você tem que pedir desculpa. Aí ele foi lá, deu um beijo à mãe, pediu desculpa, falou que não ia mais fazer e tal. Então, assim, educar dá trabalho, né? Você transformar uma criança... E você tem que deixar ele ter frustração. E tu tem que entende? Como minha mulher... A minha mulher falou pra ele assim, cara, você pode estar o dobro do meu... Minha mulher tem 1,55 m. Ela falou, você pode ter o dobro do meu tamanho. Enquanto você morar na minha casa, eu tiver que pegar um cabo de vassoura e quebrar a tua cabeça pra você me obedecer, você vai, porque você não vai fazer o que você quer. Entende? É isso. É exato. É posicionamento. Ela falou assim, eu não vou deixar você fazer o que você quer. É a ordem do sistema familiar. Então, a gente é carinhoso, a gente é amoroso, muito amoroso, eu e minha mulher, a gente é muito aberto à comunicação, nossos filhos falam de tudo com a gente, eles têm essa confiança de falar, de contar, mas quando a gente tem que ser pai e mãe, a gente primeiro é pai e mãe. Entende? Não pode celular na mesa, não pode. O eletrônico é 1 hora por dia só. A gente tem um aplicativo que bloqueia, é 1 hora por dia, acabou. Depois que tu me falou, eu instalei também. Eu cuidava no excelente. Relógio. Excelente. Outra coisa, queriam rede social, porque os amigos têm. Eu e minha mulher conversando é o seguinte, rede social só a partir dos 16 anos de idade. Acabou. Ah, pai, mas todo mundo tem. Então, você não é todo mundo. Entende? Não vai ter. Não vai ter rede social. Ah, mas todos seus amigos, o problema é deles. Aí acontece que nem essa menina. Eu tô vendo um monte de casos de suicídio, depressão, por quê? Porque as crianças ficam se comparando na rede social. E meninas, 55% pior o problema. Entende? Ô Rosângela, o aplicativo se chama Family Link. É do Google, é gratuito. Family Link. É muito bom. É super fácil, é super interativo. Você e seu marido ser administradores. Você determina a hora. Você vê tudo que eles veem. Eles não conseguem baixar nada sem autorização. Ele tem que vir autorização para vocês. Então, eles têm que ter essa frustração de ouvir não. Por quê? Porque isso prepara eles emocionalmente. Quando você fala não para a criança, você pode vir até aqui, até aqui, até aqui, até aqui, você cria uma zona de segurança para ela. Entende? Porque a criança que ouve sim para tudo, ela fica perdida, ela não sabe viver. A gente que é adulto tem hora que você não sabe viver, que você fala assim, meu Deus. A gente infantiliza também, imagina eles que não têm esse verniz social todo, né? Uma coisa que a Maria Montessori falava, que a educação... Não, o Rudolf Steiner falava, da pedagogia Waldorf. Ele dizia que a educação, a criação de filhos tem que ser como as margens de um rio. Por horas tu vai estreitar e aprofundar, e por horas tu vai afastar, alargar e dar liberdade de evasão. E à medida que eles vão crescendo, você vai ampliando essa zona de confiança. Então, por exemplo, eu tinha começado a deixar eles saírem sozinhos, assim, do condomínio, ir na Bombonier, ir na padaria, tal.
mas São Paulo é muito perigoso. E aí eu como tenho empresa de segurança, eu estou em alguns grupos de polícia da região e eu comecei a ver vídeos de sequestros de crianças de 12, 13 anos, né? Aí o que eu fiz? Conversei com eles e falei, ó, vocês vão me desculpar, mas o papai vai proibir vocês de saírem, não vou mais deixar, mas não é porque o papai não confia em vocês, é porque tá muito perigoso. E aí, agora, por exemplo, quando eu vou pro interior, tem um mercadinho perto do condomínio assim, eu deixo eles irem. Claro, eu fico mais preocupado porque eles têm que cruzar uma estrada. Eles têm que cruzar uma estrada. Eu fico mais preocupado por causa disso, e não tem passarela. Mas assim, eu deixo eles irem, para eles irem criando autonomia, né? Mas a hora que não, é não. E não tem conversa. Outro dia meu filho, pai, por favor, por favor, por favor. Eu falei não, com alguma coisa, ele, por favor. Aí eu falei, filho, vem cá. Quando na sua vida, na sua longa vida de 12 anos, que ele vai fazer 12 mês que vem, que legal. quando na sua longa vida de 12 anos, você ficar insistindo na mesma coisa fez o papai mudar de ideia? Aí ele falou, nunca. Aí eu falei, então eu não estou entendendo por que você continua insistindo. Porque quando o papai acha que tem que fazer, o papai fala assim. Quando é não, é não. E acabou, cara. Entendeu? Você está se estressando e me estressando. Aí daqui a pouco eu vou ficar nervoso, vou dar um grito com você, aí você vai reclamar que não gosta que eu grite com você. Então, assim, se você obedecer desde a primeira vez, a gente não tem estresse. Aí ele, pai, tá bom, tá certo, é isso. E mudou, desencanou e foi. É uma coisa que a gente consegue fazer quando nós estamos posicionados como adultos, quando a gente está paternando, que é o momento onde a gente está dizendo, isso aqui pode, isso aqui não pode. É a Abhaya Mudra, né? O que serve está aqui, o que não serve. E quando eu tenho essa inclinação a fazer isso, eu percebo, enquanto eu tenho essa inclinação, eu percebo que não é comum de todas as pessoas. Nós tivemos ali, depois da geração dos baby boomers, né, até 65, depois a gente pega o pessoal da geração X. Que ele tenta... que a gente... Sou eu, não é a gente. Você já é outra geração. Eu sou Y, eu sou milênio que chamam, né? De milênio, mas aí, na geração X houve uma democratização daquilo. Meu pai tinha todos os terrenos, todas as casas, tinha 2 linhas telefônicas e não estava em casa. Eu não vou dar para os meus filhos, eu não vou fazer para os meus filhos aquilo que eu vivi. Exato. Então, eu vou entregar para ele o que eu não tive, que é uma suplementação doentia. É uma forma de amor, só que disfuncional. É uma projeção, claro, exato. É disfuncional porque como o pai não estava presente, essa geração ela confunde presença com permissividade. Uhum. Eu vejo muitos psicólogos hoje falando sobre... Queria agradecer a Luciana a menção sobre o Winnicott. O Winnicott é fantástico, né? E eu falei esses dias num corte meu, tem 1 ou 2 dias, que eu falo assim, é paradoxal, porque quanto mais você ama seu filho, mais você quer ele perto de você. Mas quanto melhor a educação que você dá, mais cedo você se torna desnecessário. Né? E é a função de pai e mãe, né? Que a nossa função é essa. Aí eu falei assim, eu lembro até, o vídeo foi ontem que saiu, que a minha social media postou, que eu falei no podcast assim, eu nunca tive medo de morrer. Eu sempre fui um cara muito destemido, trabalho muitos anos com segurança e tal. Hoje eu tenho medo de morrer antes dos meus filhos estarem prontos para a vida. O meu medo não é com a minha vida, é o medo de eu ir antes deles estarem prontos. Enquanto eles precisarem de mim ainda. Né? O meu medo é esse, antes de deixar eles preparados para a vida. Porque eu estava conversando um dia com o meu sogro e eu falei para ele assim, eu tenho uma jornada ainda de uns 15 anos de trabalho pela frente, porque um filho meu vai fazer 12, o outro tem 8 para 9, então eu ainda tenho 15 anos pelo menos ainda de trabalho duro. Né? E eu fico imaginando, falei para ele, como deve ser pessoas como você, porque a família da minha mulher é muito apegada. Né? E você vê seus filhos bem criados, casados, com filhos, todos trabalhadores, pessoas honestas. Isso deve ser uma satisfação que a gente que tem filhos pequenos, a gente almeja, né? A gente almeja. E a gente trabalha para isso, né? Mas eu fico imaginando, deve ser um conforto de vida você olhar e falar, cara, meu trabalho foi bem feito. Eu posso morrer em paz porque meus filhos vão saber se virar, meus filhos são pessoas decentes, meus filhos, sabe, arrumaram companheiros decentes, maridos ou que decentes, parceiros, tem a vida deles criada, tem a família deles. Isso deve ser uma satisfação enorme, né? E é para isso que a gente trabalha. Mas para isso a gente precisa dar limite. O que educa é o limite, é o não. O sim não educa. Então, essa
geração que teve o pai que trabalhava muito, que era muito ausente, que achava que era só pagar, ela confunde, e aí eu vejo muitos psicólogos, hoje em dia tem muitos vídeos na internet falando dos males da educação positiva, e está errado. Educação positiva não é isso, não é deixar a criança fazer o que quer. Né? Não é Exato, permissivo. isso é criação permissiva. As pessoas, como por exemplo, educação positiva é o que a gente dá para os nossos filhos. Eu não bato nos meus filhos, eu não grito com os meus filhos, eu converso com eles têm total liberdade para vir falar com a gente, entende? Qualquer assunto, dúvida de sexo, dúvida de não sei o quê. Outro dia o meu mais novo foi perguntar para minha mulher: mãe, como que eu faço o dia que eu for querer transar com a minha namorada? Eu procuro no Google, né? Aí a minha mulher falou: não, filho, você vai saber, né? Você vai estar mais velho, né? E qualquer coisa você pode perguntar para a mamãe, para o papai: mãe, eu vou perguntar para você como que eu seguro na bunda dela, né? Cara, é engraçado, mas assim, ao mesmo tempo eu fico feliz de ver a liberdade que ele tem de falar desses assuntos com a própria mãe, com o pai, entende? Então, como a gente sempre conversou desses assuntos, explicou o que era a concepção, como eram feitos os nenéns, quando eles chegaram na escola e os amigos vieram com aquela imagem deturpada, que aprenderam na internet, não sei o quê, ou aqueles negócios: você sabe como que é feito os bebês? Eles falavam: sei. Então, para eles, era uma coisa tão normal, porque meu pai fez isso com a gente, meu pai e minha mãe, entende? Então, a gente fez questão de ensinar cedo para que eles aprendessem certo. Então, educação sexual não é sexualizar a criança, é proteger a criança. Perfeito. A conscientização diminui a exposição. Perfeito. Então, eles sabem que ninguém pode pôr a mão neles, que as partes íntimas deles, eles não têm que ficar expondo, nem ninguém pode encostar, que nenhum adulto pode fazer alguma coisa que... esses negócios de fazer... Agora com o show. Nenhum adulto pode falar alguma coisa para eles que eles não contam para seu pai e para sua mãe, então eles sabem que se alguém falar isso aí, que eles têm que vir contar pro pai e para a mãe, entende? Então essa segurança emocional a gente passa para eles, né, com a educação positiva. Isso é uma educação positiva, né? Só que não deixa de ser uma educação rígida. Eu e minha mulher somos bastante rígidos. O que pode, o que não pode, não pode. Não é sobre rigidez quando a gente entende que a gente está preparado, a gente tem responsabilidade de tornar, vamos pensar na psicologia evolutiva. Eu tenho responsabilidade de preparar ali a prole para perpetuar a espécie. Claro. Como é que eu posso fazer isso? Ele tem que se destacar em todos os aspectos, mas não por ser o melhor, por ser o que tem a maior capacidade de fazer isso. Sim. Então eu tenho que ensinar a frustração, não como se fosse ensinando para o meu filho que ele tem que lidar com a dificuldade, mas ele tem que olhar a oportunidade que tem por trás daquilo, depois que ele passa por aquilo. Isso é trazer a autorresponsabilidade, trazer essa consciência. Você sabe que eu tive uma namorada séria assim, na vida antes de conhecer minha esposa e namorar e casar. Eu estou 21 anos com a minha mulher. E o meu ex-sogro, nem chega a ser sogro, foi só namorada, mas assim, meu ex-sogro, o pai da minha ex-namorada, ele falava uma frase que eu nunca esqueci. Ele falava assim: um pouco de sofrimento não faz mal para ninguém. O que faz a gente crescer é o sofrimento. E é verdade. Sim, porque a pressão. Cara, eu vi hoje um vídeo de um pessoal da RH dando risada, que na entrevista foi o pai e a mãe de um bebezinho de 18 anos, na entrevista, e o bebezinho de 18 anos não foi. Não é assim que o cara foi na entrevista... Não é que o cara foi na entrevista e levou o pai e a mãe, que já é ridículo. O menino não foi. Quem foi na entrevista de emprego foi só o pai e a mãe. E que a empresa não poderia perder a oportunidade de contratar o menino, porque ele era um menino muito esforçado. Aí a mulher falou: ele é tão esforçado que ele nem veio na entrevista. Cara, é um absurdo. Muito bem, né? Dessa suplementação, né? De eu querer entregar para o meu filho aquilo que eu acho que eu não recebi. Eu falava esses tempos sobre a gente entender o amor de pai e mãe. Que o pai e a mãe, ele tem um amor que está disponível dentro do que ele tem para entregar, baseado no que ele recebeu. Exato. Né? E quando a gente olha para o nosso passado, que é o que eu falava, né, de nós entendermos a nossa jornada, eu consigo soltar essa dor e pegar o aprendizado disso para que eu não repita mais aquela disfunção. E é assim que eu levo o molde que eu recebo dos meus pais, das figuras de autoridade, que eu chamo de todos os P's, né, aquelas pessoas influentes, primos, pastores, pajés, políticos, padres, todos os P's que a gente tem na vida são figuras de autoridade. Se tu parar pra pensar, os parentes, os pais... Né? Claro, total. E é uma projeção da figura paterna, né? Sim, que é o amor storge, aquele amor do diferente da mãe, né? Diferente do amor porneia. E aí o que acontece?
Quando eu olho isso, eu aprendo com isso, eu evito passar isso para frente. Tu só consegue fazer hoje diferente com os teus filhos ou reproduzir de forma otimizada aquilo que tu recebeu, porque tu fez isso, tu internalizou o amor de pai e mãe, tu equilibrou isso dentro de ti. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. A gente pode replicar padrão ou negar o padrão, né? O meu pai e minha mãe gritavam muito e batiam muito. Eu apanhei muito. E eu, quando os meus filhos eram mais novos, eu achava que educar era bater. Até o dia que veio um recado na escola que meu filho tinha batido no menino, eu fui falar com ele. Filho, por que você bateu no menino? Ah, pai, porque eu mandei ele fazer uma coisa e ele não obedeceu. E aí minha mulher foi brigar com ele e eu falei, peraí. Falei pra ela, só um instantinho, antes de você brigar com ele. Essa frase que ele usou, quem ensinou pra ele foi a gente. Que a gente, quando bate nele, fala, você está apanhando porque você não me obedeceu. Entendeu? E aí já começou a me incomodar esse negócio de bater, porque eu comecei a lembrar de quanto eu apanhava do meu pai e da minha mãe, óbvio que eu não batia do mesmo jeito e tal, mas assim... E aí, logo na sequência, já estava me incomodando isso. Uma semana depois, eu vi uma frase no muro, eu estava dirigindo, e tinha, sabe aqueles cartazes que o pessoal cola no muro assim e tal? O muro de um terreno abandonado, estava escrito assim: se bater num idoso é agressão, se bater num animal é tortura, por que bater numa criança é educação? Pai, paulada. Cara, não, me deu, e na hora eu comecei a chorar. E aí o que acontece? Aí eu decidi, em diante, eu decidi que nunca mais ia bater nos meus filhos. Faz muitos anos já isso. E eu fui fazer lição com meu filho, e eu lembro que meu pai gritava muito, e ele batia na mesa, e ele gritava, não sei o quê. E aí eu começava a chorar de nervoso, ele arrancava o cinto, põe em cima da mesa e falava, se você não parar de chorar, eu vou te dar motivo para chorar. Aí que eu não consegui estudar porra nenhuma, né? E uma vez eu fui estudar com meu filho, e meu filho tem TDAH, então de vez em quando ele dá ausência, você olha para ele, ele tá assim, ó. E você pode gritar que ele não ouve, você tem que encostar nele, pra ele faz assim, que, tal... E aí eu estava estudando com ele e ele começou a dar essas... E eu gritei com ele e dei um tapão na mesa. Ah, não! E aí o olho dele encheu de lágrima. E, cara, nesse momento, sabe igual filme? Que vem aquela fumacinha? E eu lembrei, eu tinha a idade dele, nessa época, 6, 7 anos, sei lá, do meu pai fazendo isso comigo. E eu lembro de eu começar a chorar, assustado. Meu pai era um cara grande, com a voz grossa, igual eu e tal. E eu lembro de eu pensar assim, eu nunca vou fazer isso com os meus filhos. E de repente eu percebi que eu estava replicando exatamente o mesmo padrão. Essa consciência, cara, na mesma hora eu comecei a chorar. Eu até me emociono de lembrar desse momento, já faz muitos anos isso. Eu abracei meu filho, eu dei um beijo e falei, filho, desculpa, papai nunca mais vai gritar com você. Eu não vou mais terminar a lição com você hoje, vai dormir, a gente faz amanhã de manhã. Porque eu acho que agora a gente não tem condições de continuar. E hoje, cara, se eu tiver que ficar 2h30 com ele, para ele entender um texto de uma página, eu fico na maior paciência. Show. Na maior paciência. Por quê? Porque eu falei, eu quero fazer diferente. Entende? E aí hoje ele entende muito melhor do que eu, óbvio, porque eu gritando, lógico que ele não vai entender. Entende? Só que eu só tive essa consciência a partir... Eu só consegui mudar, e Jung tem uma frase que ele diz assim... enquanto você não tornar consciente o que te faz mal, o inconsciente regerá a sua vida e você chamará de destino. Então, de novo, enquanto você não tornar consciente o que te faz mal, o inconsciente regerá a sua vida e você chamará de destino. Né? Então, a partir do momento que eu trouxe do meu inconsciente, por que eu estava gritando? Por que eu estava batendo na mesa? Porque eu aprendi que educar era assim. A partir do momento que eu tornei isso consciente, eu fui capaz de agir de maneira e escolher. Eu não quero fazer isso com meu filho. Entende? E aí eu não parei de fazer. E aí é a importância do autoconhecimento. Exato, é uma escolha pautada na tua jornada, porque nós temos sempre... a gente tem insegurança depois que a gente tem prole, depois que a gente tem filhos, que a gente não aprende a função pai como se tivesse desbloqueado um aplicativo. Nós vamos vivendo e espelhando algumas coisas, claro, né? E aí a tua referência de pai é quem? Seu pai. Exato. E aí, por exemplo, eu perdi meu pai com 9 anos.
A minha referência de pai é minha mãe se desdobrando para fazer os dois papéis. Difícil, né? Bem difícil. Quando eu tive o Joaquim, que foi com 23 anos, eu estava no meio da graduação, e eu... E aí? Era Nossa, o meu... perdidaço total. Um menino na adolescência ainda, que hoje a gente sabe que a adolescência vai até 25 anos. Até 29 a juventude, né? Então... E aí o que aconteceu? 23 anos, eu disse, cara, não sei como é que funciona, eu vou estudar. Fui estudar pedagogia, eu estudei Cambau de Bico, porque uma das faculdades que eu tinha feito era de pedagogia, que tinha aquelas cadeiras de licenciatura, foi física, mas era física licenciatura. Legal. Na realidade era física plena, bacharelado e licenciatura. E aí eu fiz as cadeiras básicas todas de pedagogia. Parei nos cálculos, né? Aí desisti, fui para engenharia, que era mais fácil. Filosofia, eu fiz licenciatura plena também. Show. Não, e assim, ó, e o que eu vi lá? Que existia essa questão... Vygotsky e tal, e uma série de coisas. Eu tive um trabalho que era de, como é que é? Fundamento sócio-histórico-filosófico da educação. Nossa. Nome, né? Mas eu achava do caralho, eu achava um negócio assim, ó, pra mim eu tava em casa, né? Mas, pois então, quando chegou a minha vez de ser pai, eu tive que habilitar essa função. Então, uma das coisas que eu não gostava é que eu apanhei muito. Minha mãe curou o TDAH no laço. Não tinha essa. É que não tá prestando atenção e eu comento com os meus filhos, nossa, a avó não tinha mais caneca dentro de casa, porque ela quebrava na minha cabeça. Não, eu vou te falar, eu era o mais velho e eu que tinha cuidado dos meus irmãos. Minha mãe e meu pai trabalhavam fora. Eu levava pra escola, eu voltava, minha mãe deixava a comida pronta, mas eu que dava comida, eu que lavava a louça, eu arrumava a casa e meus irmãos não tinham que fazer nada. E não é que assim que eu era muito mais velho, era 1 ano e 2 meses de diferença de um e 2 anos e meio de diferença do outro. Tipo assim, praticamente tudo a mesma idade. Só que eu, por ser o mais velho, meu pai falava assim, você tem que tratar seus irmãos como filho, porque se eu morrer, você tem que cuidar da minha família e tal. Então, eu, desde cedo, eu tive que ser pai dos meus irmãos. Tanto que eu fui criar uma relação com os meus irmãos diferente só depois de muito adulto, de poucos anos pra cá. Porque a vida inteira meus irmãos me trataram como um pai. E depois, quando a gente saiu da religião, porque meus pais eram muito religiosos, minha mãe já faleceu já, meu pai e minha mãe com 16 anos largaram a família na minha mão. E eu que... Não, então cuida aí, já que vocês não querem ser da mesma igreja que a gente, então se vira aí. Meus pais me emanciparam e quem assumiu minha família fui eu. Eu tenho uma tatuagem aqui, inclusive. Essa tatuagem aqui, sou eu com 11 para 12 anos cuidando da minha irmãzinha. E ela fala assim, a minha referência de homem é meu irmão. É você, não é o pai. Tanto que na graduação dela, no colação de grau só fui eu, e na festa de formatura, todas aquelas mesas lotadas, pai, mãe, tio, vô, vó, prima, tal, na mesa dela tava minha irmã, eu e minha mulher. Só. E o resto da mesa toda vazia. Então, assim, eu fui obrigado a assumir minha família, meus irmãos, muito cedo. Eu fui mudar essa relação com eles só depois de muito adulto. Uma relação de tipo assim, porque eles me enxergavam como pai e eu, tanto que eu falava, quando eu falava com meu pai, eu falava com meu pai, com minha mãe, eu falava os meninos, eu tratava meus irmãos como os meninos. Entende? E aí o que acontece? Hoje, eu não passo essas responsabilidades para os meus filhos. Cada um responde por si, porque minha mãe chegava, os meus irmãos tinham feito uma zona, eu arrumava a casa, deixava tudo pronto e ia para o quarto estudar, que eu sempre gostei de estudar. Quando minha mãe chegava, estava uma zona, porque meus irmãos estavam bagunçando na sala, a minha mãe entrava no quarto e falava, por que a casa está bagunçada? E eu falava assim, mãe, eu já arrumei a casa, eles que bagunçaram. Ela falava, mas você tinha que ter olhado seus irmãos. Aí ela tirava a cinta e ela me batia com a fivela, porque eu era grande, e ela não me batia com o cinto normal dobrado, ela segurava na ponta, e me batia com a fivela. E eu apanhava por causa dos meus irmãos. E isso me revoltou de um jeito que eu fiquei anos sem falar com minha mãe quando eu fiquei mais velho. Anos. Entende? Porque eu achava uma injustiça. E realmente era uma injustiça. Então hoje, por exemplo, se o meu filho mais velho faz uma coisa, ele vai responder. Se o meu filho mais novo faz, ele vai responder. Eu não jogo a responsabilidade de um do outro. Entende? Mas são coisas que eu, depois de muita terapia, depois de escolher amadurecer, na verdade, amadurecer para mim nem foi uma escolha, foi uma obrigação. Eu tive que amadurecer muito cedo para cuidar dos meus irmãos. Né? Eu não lembro de ter tido infância. Para mim, a minha infância sempre foi trabalhando, sempre foi cuidando. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, com 16 eu fui emancipado.
abrir minha primeira empresa, então eu não lembro de ter sido uma criança, um jovem. Eu sempre tinha responsabilidade. Então, para mim, o amadurecer não foi uma escolha, né? Foi me imposto isso. Em compensação, esse amadurecimento, por um lado, foi ruim, por outro, foi bom. Porque ele me deu um preparo para a vida gigantesco. Quando eu fui morar sozinho, cara, quando eu fui morar sozinho, com 20 anos, e eu saí cedo de casa, né? Eu lavava, passava, cozinhava, sabia passar camisa social, lavar roupa. Por quê? Porque a vida inteira eu tive essas responsabilidades em casa. Então, assim, nada na vida é de todo ruim e de todo bom, né? A gente vai do que a gente tira, né? Tem um filósofo do século XX chamado Jean-Paul Sartre, que Sartre diz assim: não importa o que fizeram com você, importa o que você fará com o que a vida fez de você. Né? Então, óbvio, quando a gente fala em psicanálise, e aqui a gente tem Freud aqui atrás, e eu tenho ele tatuado aqui também, né? E aqui do lado tem toda a coleção, toda a obra dele, né? E tem um busto dele também, então você imagina se eu gosto de Freud, né? Mas assim, a gente tem que atualizar a psicanálise, né? Claro que muitas coisas do que você é hoje é culpa do seu pai e da sua mãe. Eu falo para os meus pacientes, não, você tem razão, a culpa é do seu pai e da sua mãe. Mas até quando você vai ficar culpando seu pai e sua mãe? Pô, você já tem 30 anos, tá casado, com filho, e você vai jogar a culpa no teu pai e na tua mãe até quando? Até 90 anos de idade? Tem uma hora que você tem que assumir as rédeas da sua vida. Entende? Você fala, não, beleza, meu pai e minha mãe erraram, e eles erraram tentando dar o melhor. Porque hoje eu entendo, meu pai fugiu de casa com 10 anos de idade. Viveu na rua, foi preso, viveu na FEBEM, veio embora para o Brasil, ele é chileno, usava droga, era alcoólatra. Eu lembro quando eu era novo, a gente achava ele jogado na rua bêbado. Então, assim, foi deportado do Brasil várias vezes. A minha mãe veio de um lar que meu avô era alcoólatra, espancava a minha avó, batia nos meus tios. Então, assim, hoje, quando eu olho um todo, eu vejo que perto do que eles tiveram, eles deram muito pra gente, muito mais do que eles tiveram. Perfeito. Então, aqueles traumas que eu tinha na infância, eu percebo que era eles tentando dar o melhor que eles tinham. Fazendo diferente. Fazendo diferente, como sua mãe, que ficou sozinha, sem o marido. Você tem quantos irmãos? Eu tenho mais um. Mais um, com 2 filhos pequenos para criar, tendo que se virar nos 30, a situação econômica às vezes não era nada boa, entendeu? E filhos vão ficando rebeldes. Então, assim, ela fez o que ela podia. O que estava dentro do escopo dela, do escopo psicológico, do escopo emocional. Exato. Então, cabe a gente pegar o que fizeram com a gente e escolher. E assim, tudo bem. Minha mãe foi muito rígida comigo, meu pai foi muito rígido comigo, abandonaram a gente. Eu fiquei muitos anos chateado, mas chegou a hora que eu entendi que o meu pai fugiu de casa com 10 anos de idade. Minha mãe saiu de casa cedo porque o meu avô era um espancador, batia na minha avó, batia nos filhos. Tanto que um tio meu se suicidou por causa do meu avô. Entende? Então, quando eu entendi que o que eles faziam com a gente é o que eles achavam que seria o correto para educar a gente, que era muito mais que eles deram educação para a gente, eles deram um conceito de família que eles não tiveram, né? E para eles a igreja era muito importante, porque a igreja salvou a vida deles, né? Dentro de todo o histórico deles. Então, depois que eu entendi isso, a minha mágoa caiu. E a hora que minha mágoa caiu, eu pude me trabalhar. Eu falei, então tá bom, eu vou pegar a parte boa disso. O que meu pai e minha mãe fizeram de bom? Porra, minha mãe não era carinhosa, mas o meu pai, ele era carinhoso. Ele beijava a gente, ele abraçava, tal, então eu vou ser carinhoso com os meus filhos. Puta, mas meu pai gritava muito. Vai gritar, eu não vou gritar. Isso é adultecer. Isso é adultecer, claro. Eu acho que existe no do livro mais antigo do mundo, que é o Bhagavad Gita. Me esqueci, mas é indiano. Bhagavad Gita. Me fugiu agora o nome. É um trava-língua. Bhagavad Gita, que é o indiano. É o livro que tem os Vedas indiano. Exatamente. E tem essa posição que é o Abhaya Mudra, que eles falam, que tipo, o que me serve, eu carrego, eu pego, eu escolho, o que não me serve, eu deixo. Então, parou neles, e o que eles fizeram era o que eles tinham capacidade. Quando tu olha para trás, tu percebe, nossa, foi muito pior com eles. Comigo foi ruim, mas com eles foi muito pior. Exato. Com os meus filhos, ainda assim existirão problemas que eles vão melhorar para frente.
Isso é uma coisa que a gente parou de perceber, por exemplo, quando passou do boomer para o X, do X para o Y, porque começou-se a implementar algo como se quisesse trazer o filho no colo. Claro que depois da Revolução Industrial veio essa questão de adolescência e tal, para permanecer mais tempo em casa, e a gente criou um período de tempo que vai dos 12 aos 45 hoje, né? Tá tranquilo. É que socialmente, biologicamente não. Mas socialmente a adolescência ela só aparece depois da Segunda Guerra Mundial. Isso como as mães, porque antigamente, até começo do século XX, e eu quero falar uma coisa antes para Regina. Regina, em via de regra, você tem razão, né? Gerações. Não, tem muita gente que fez pergunta. Teve uma moça que perguntou o que faz um pai largar os filhos, pai de 30 anos, largar o filho e tal. Eu queria responder, mas desculpa, é muita coisa. Fala que gerações fortes fazem filhos fracos fazem... Não, tempos difíceis fazem pessoas fortes fazem tempos fáceis fazem filhos fracos fazem tempos difíceis. Então é cíclico, né? Em via de regra, Regina, isso está certo. Socialmente falando, isso está certo. Porém, é uma escolha. Por exemplo, o meu pai teve uma vida muito mais difícil que a minha. Mas eu tive uma vida difícil. Eu tive que assumir minha família com 16 anos, meus irmãos. Eu saí de casa muito cedo. Eu passei fome. Eu lembro de uma vez eu ligar para minha mãe e falar assim: mãe, eu estou 3 dias sem comer. Eu tinha 20 anos, 21 anos. E eu falei assim: a senhora poderia me ajudar, me emprestar R$100 para eu comprar comida? Sabe o que ela falou? Se vira, você não quis sair de casa. E desligou o telefone na minha cara. Entende? Então, assim, eu tive que me virar. Isso me causou mágoas? Me causou. Mas, assim, se eu comparar a minha vida que eu tive, que foi uma vida difícil, passei fome quando criança, meus pais tinham um problema financeiro muito forte, eu lembro de ver minha mãe chorar porque eu não tinha cuidado de comer pra gente, de ela ajoelhar no chão e meu pai sair batendo na porta dos vizinhos pedindo dinheiro emprestado para comprar um pouco de comida pra gente. Então, eu tive uma vida difícil, mas se eu comparar com a vida que meu pai e minha mãe tiveram, a minha vida foi muito melhor. Entende? Eu tive pai, eu tive mãe presente, eu tive um pai carinhoso, eles me deram conselho de família, eles eram rígidos? Eram. Eles depois largaram na minha mão? Largaram. Mas até 16 anos, eles estavam ali, entende? Depois eles, por causa da religião, ok, tudo bem, mas eu entendo hoje que a religião também salvou a vida deles. Que a religião foi a âncora que eles tiveram, o pilar de sustentação para eles não serem revoltados na vida. Então cabe a mim escolher como eu vou tratar meus filhos, entende? Porque se eu mimar meus filhos, eu vou estar fazendo pessoas fracas, né? Então, o que eu faço? Eu acolho meus filhos. Por isso que eu falo, educação positiva é diferente de educação permissiva, né? Então, eu acho que as pessoas hoje estão confundindo as coisas. A educação positiva é ruim. Não, não é ruim. A educação positiva é excelente, né? É excelente. Só que a educação positiva não é educação permissiva. Não é deixar fazer o que o filho quer. É você saber dar limites, e você pode ser rígido. Às vezes eu e a minha esposa, a gente conversa, a gente acha às vezes que a gente é muito rígido em alguns aspectos, mas a gente é amoroso, entende? Então, os meus filhos criaram hábito de me abraçar e me beijar toda hora. Eu falava: pai, como eu te amo. Por quê? Porque eu sempre fiz isso com eles. Às vezes eu estou dirigindo, o meu filho me dá um abraço, eu quase bati o carro outro dia, me deu um beijo lá: papai, eu te amo. Eu falei: filho, eu também te amo, mas quando o papai está dirigindo, não faz isso, porque eu tomei um susto, quase que eu bati o carro. Mas assim, a minha mulher não teve isso do pai dela. Então eu vejo um esforço nela. Para ela é muito mais difícil. Ela faz isso, ela beija. Hoje está mais fácil, né? Porque com o tempo... Mas eu lembro no começo, para ela era muito mais difícil ela abraçar e beijar meus filhos e falar que amava do que para mim. Eu sempre cumprimentei, até hoje cumprimento meu pai com um beijo. Porque meu pai acostumou a gente assim. A minha criação é chilena, não é brasileira. Então, assim, quando eu cheguei em São Paulo, eu cumprimentava meus amigos com um beijo e os caras me olhavam e falavam: hoje é mais comum. Hoje, 20 anos depois, hoje é mais comum você dar um beijo no rosto de um amigo. Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu no reflexo, porque meus irmãos eu cumprimento com beijo, né? Os meus amigos que viviam lá em casa, eles tinham o meu pai como um segundo pai. Então, como o pai deles não era aberto para o diálogo, quando eles tinham problema, eles iam conversar com o meu pai.
né? Então eu lembro uma vez que um amigo meu engravidou uma menina com 16 anos, ele não foi contar pro pai dele. Ele veio conversar com meu pai. E meu pai acolheu ele, conversou com ele, falou, olha, agora você vai ter que fazer isso, aquilo, só que antes de mais nada, eu acho que a gente tem que chamar seu pai, sua mãe e conversar com eles. Né? Se você quiser, eu posso ir junto com vocês. Tal. Então, as coisas positivas que eu vi do meu pai, eu falei, opa, isso daqui eu quero. As coisas positivas da minha mãe, que eu vi, eu falei, opa, isso daqui eu quero. As coisas negativas, eu falo, não, isso daqui eu não quero. E eu, às vezes, eu tenho que brigar comigo, porque eu me vejo sem querer reproduzindo, às vezes, algumas coisas negativas. Então, o processo de autoconhecimento e de melhora, ele é um processo contínuo. Jornada do caminho infinito. É, jornada do caminho infinito. Perfeita essa frase. Só o que acontece na vida é tu escolher entre tu repetir, tu excluir, ou então tu fazer diferente. Fazer diferente. O saudável é repetir ou tentar fazer melhor, se botar como prepotente. Não, cara, tu vai fazer diferente. Porque na ocasião, teus filhos também vão olhar e vão dizer, pai, isso aí não foi bom o suficiente. Ah, Exato. não, meu pai foi leve comigo. Ah, hoje eu não... Porque também tem as duas polaridades, né? Tem o pessoal que vai dizer, ah, meu pai não me deu nada e hoje eu não sei fazer. Tem o pessoal que vai dizer, meu pai me deu tudo e hoje eu não tenho potência para fazer. Claro. E assim, e aí tem cada criança também, e cada jovem, vai ter um direito, a partir de certa idade, de escolher o que quer para a própria vida. Entende? Então, assim, você pode ter dado a melhor educação do mundo. A hora que ele ficar adulto, ele tem a opção de querer seguir ou não. Entende? Claro que, assim, eu lembro que uma vez o meu sogro falou uma frase para mim, eu nem tinha filho ainda. A gente estava comentando de um jovem, tal, que se envolveu com drogas, tal, e meu sogro falou assim para mim, olha, existem crianças jovens que desencaminham, apesar de uma boa criação? Ele falou, existem. E meu sogro é super chucro, tá? Ele nunca teve muita instrução, ele é bem assim, ele tem 75 anos, bem grosseirão, sabe? É, diferente da minha sogra, que é psicóloga, que é um amor de pessoa, tal, meu sogro ele é grosseirinho em pessoa. Mas ele tem uma sabedoria prática muito grande, sabe? E ele falou para mim assim, tem jovens que desvirtuam? Tem. Ele falou, tem. Isso daí os pais não têm controle. Porém, quando os pais são presentes na vida dos filhos, a chance dele desvirtuar é infinitamente menor. Cara, eu nunca esqueci isso. Isso ficou gravado comigo assim, tanto que eu sempre fiz questão de ser presente na vida dos meus filhos, sabe? E faço questão até hoje, até porque o meu mais velho está fazendo 12 anos, está entrando na adolescência, né? Daqui a pouco, né, já começou a ter chulé, cheiro debaixo do braço, daqui a pouco começa a nascer os pelos, e daqui a pouco ele vai entrar... Não, então, e daqui a pouco ele vai entrar no que Freud chama de luto dos pais da infância, que ele tem que matar os pais da infância. Quando ele percebe que o pai e a mãe, foi o que eu falei ontem para ele, o pai e a mãe são imperfeitos, não é aquele pai herói, porque eu ainda sou o herói, né? Então, por exemplo, hoje eu fui treinar jiu-jitsu com meu filho, num lugar que eu nunca tinha ido, né? Eu na minha academia ia de manhã, mas hoje, como eles estavam comigo, eu falei, filho, quer treinar jiu-jitsu na hora do almoço? Ele falou, quero. E aí eu nunca tinha ido treinar jiu-jitsu na hora do almoço. E quando eu cheguei, era uma professora nova, né? E a professora, ô mestre, eu falei, eu sou chileno. Ela falou, não, mestre, eu te conheço. Pô, né? Faz favor. Tá, mas então eles têm essa admiração ainda. Por mim, chega no final de semana, pai, dá aula pra gente. Pai, ensina boxe. No final de semana passada eu tava ensinando boxe pra eles, comparador. Você viu, né? Ensinando Muay Thai e tal. Então eles têm essa admiração ainda por mim. Nossa, meu pai, né? A minha mulher fala assim, ela fala, você tem que tomar muito mais cuidado com o que você faz do que eu. Aí eu falei, por quê? Eu falei pra ela outro dia. Né? Por quê? Você não tem responsabilidade igual eu? Ela falou, não é por isso. É porque os meninos olham para você assim, com uma admiração. Então, o que você faz tem muito mais peso do que eu faço. E aí eu falei, cara, que interessante, né? Eu que sou psicanalista e a minha mulher estava me dando uma aula de psicologia. Né? E é verdade, porque a referência de homem deles sou eu. Quem que é o herói? Quem que eles querem ser? Né? Ela vai ser uma referência das mulheres que eles vão procurar. Tanto que meu filho mais novo, ele é apaixonado na mãe. Ele fala, mãe, como você é linda, mãe. Quando eu casar, eu quero uma baixinha, ela tem que ser loira, ter olho azul. Eu falei, você quer uma mulher igual a sua mãe, né? Eu falei, é isso. Mas assim, eu ainda tenho, eu acho que eu tenho a vantagem
né, de como eles são muito da artes marciais, meus filhos, eu vou conseguir prolongar. Isso é fantástico. Mas eu vou conseguir prolongar um pouco essa referência, porque como eu sou muito antigo e muito respeitado no mundo das artes marciais, eu vou conseguir manter ainda mesmo na adolescência ainda um pouco desse olhar assim, nossa, quero ser igual ao meu pai. É uma coisa que só essa consciência de graduação, de hierarquia que a arte marcial traz, né? Eu percebo no Joaquim. Joaquim, ele tá com 11 e eu falo uma vez, duas, tá? Às vezes eu sou mais do grito, porque eu era muito de apanhar, então eu peguei só o grito. Então às vezes eu dou uma voz de comando, eu digo, ó, a voz de comando. Então eu digo, hop, hop, e ele já sabe que é para levantar, que é para perder, então... E assim, eu repito uma palavra em espanhol que o meu pai falava. Eu falava assim, a ver, quando eu falo a ver, é porque o negócio tá sério. Aí eles... Já fica... E aí eu percebo que a pequena, ela já é muito mais... Reich dizia que ela é do traço de caráter oral, né? Ela é mais, sabe, aquela princesinha, assim. Não, e depois, você teve ela mais velha, né? Você já... o mais velho... Tem 4 anos de diferença, eu tive ela com 28, ela já foi pegada, vamos botar assim, então, né? mas assim, quando você tem o segundo filho, o primeiro sofre mais, porque a gente tem muito medo de errar. Então a gente fica mais rígido. Quando chega o segundo, o terceiro, a gente percebe que nem tudo precisa ser ferro e fogo. Tudo de faca, Que eu estava outro dia conversando com a minha cunhada, e quando meu filho mais velho era novo, eu quebrei altos paus com meu sogro, com a minha sogra, assim, porque eles queriam se meter na educação, e eu era super chato com a alimentação, e meu sogro queria dar batata frita, queria dar refrigerante, e eu quebrei paus, assim, de proibir meu filho de ir na casa deles, de não ficar 6 meses sem ir na casa do meu sogro e da minha sogra, umas brigas, assim, homéricas, sabe? De gritar, bater porta. Sim. E aí hoje, eu falando com a minha cunhada outro dia, eu falei assim, nossa, hoje, né, mais adulto, né, quase com 45 anos, eu penso que bobagem. Ainda bem que não estragou minha relação, eu amo meu sogro e minha sogra de paixão, eles me acolheram como filho. Mas eu falo, se fosse hoje, eu não faria nada disso. Por quê? Porque eles comem bem todo dia. Legume, verdura, não tem refrigerante em casa. Qual o problema de final de semana na casa do vô e da avó? Entende? Então hoje, quando eles vão pra lá, meu sogro fala assim, ó, vou dar doce, tá? Eu falo, faz o que você quiser, entende? Sabe? Pode fazer, porque eles só vão ter o vô e a avó por um período, daqui a pouco eles morrem, então eles têm que aproveitar. E eu não tive a chance de ter contato com os meus avós. Nenhum deles. Entende? Então, assim, o amor que eles têm pelos meus filhos, eu amo, eu tenho um carinho, um amor tão grande pelo meu sogro e pela minha sogra, pelo que eles me acolheram na família, e às vezes eles me tratavam do jeito que eu achava desrespeitoso, e eu tive umas brigas com eles por causa disso, mas hoje eu entendo que não era desrespeitoso, é porque eles tinham liberdade de me tratar como filho. Como filho, entende? Então, eles me tratavam do mesmo jeito que eles tratavam a minha mulher, porque eles me abraçaram na família como filho, ainda mais quando eles sentiram a minha carência de pai e mãe, sabe? Da minha mãe, minha sogra, quando percebeu que eu estava ficando magro, que eu não tinha o que comer, ela não veio perguntar para mim se eu estava passando fome. Eu namorava minha esposa, eu ia de final de semana, sabe o que ela começou a fazer? Ela começou a fazer uma sacola com comida para semana. Miojo, fruta, não sei o que, arroz. Eu falei, olha, comprei demais, ela ainda falou. Porque se ela falasse, eu não ia aceitar. Ela falou, olha, vai sobrar, vai estragar. Você leva para você e pro seu irmão comer e tal. E eu, 2, 3 meses depois que eu fui perceber que ela estava fazendo isso, entende? Então, assim, como que eu não vou amar a minha sogra e meu sogro? Uma época eu estava, antes de casar, eu estava muito ruim financeiramente, e aí eu pagava aluguel, meu sogro falou assim, olha, ele morava numa casa, ele tinha uma casa enorme, ele tinha um salão de festas em cima da garagem, e ele me chamou e falou assim, olha, ele é muito sério assim, né, muito grosso e tal, mas ele me chamou e falou assim, olha, você quer que eu desfaça o salão de festa e construa um quarto para você ali? Porque a entrada era pela garagem. Ele falou, você não precisa nem entrar em casa. Mas se você quiser, eu construo um quarto para você aqui, tem banheiro, tem tudo lá, para você não ter que gastar com aluguel, para te ajudar. Óbvio que eu não aceitei, né? Eu me virei. Mas esse gesto ficou marcado em mim, entende? E hoje o carinho e o amor que eles têm com meus filhos e a questão que eles fazem de estar com a gente, de passar lá para tomar um café. Às vezes meu sogro me liga e fala assim, eu vou pescar sábado de manhã, os meninos podem dormir comigo aqui, a minha mulher está viajando, a minha sogra às vezes vai viajar com as irmãs, eu queria levar os meninos para pescar, posso? Eu falo, claro,
Pô, sabe? Então, assim, eu penso hoje, pô, cada briga idiota que eu tive com eles, que se fosse hoje eu não teria. Mas faz Isso é parte. acontecer. Isso é Isso é acontecer. acontecer, claro. Que é amadurecer, né? Adultecer é O amadurecer. adulto é o adulto com maduro, né? Se tu perceber a fusão da palavra. A coisa interessante que existe nessa fase de secção com a família, que seria a fase de introdução à sexualidade, não à genitalidade, mas a secção com a família, né? Estou rompendo com a família, estou matando o pai e a mãe, por exemplo. Sim. Ela tem esse perigo do novo, desse amor-filia que vai vir do amor aos amigos, para fora Claro. do círculo familiar. E uma coisa que eu digo sempre, eu não sei se foi o Paulo Coelho que fez isso, mas eu lembro do Paulo Vieira falar sobre hierarquia entre pai e amigo. Ele falou que o melhor amigo ele vai ser isso aqui. O pai nunca pode se colocar como amigo porque tem isso. E isso é adultecer. Por exemplo, quando tu entende que só tu vai te atirar na frente de uma bala perdida, só tu vai te atirar embaixo de um trem, só tu vai entrar na casa em chama. Deixa eu falar uma coisa. O meu pai não deixava a gente comer sem camisa, porque ele falava que era sem educação. Ou Uhum. de boné, Minha mãe também. ou de boné na mesa. Eu nunca usei boné, meus irmãos usavam boné, então boné pra mim não é um problema. Mas eu hoje, eu vou comer com os meus filhos, com a minha esposa, final de semana, às vezes tá um calor danado. Antes de eu sentar na mesa, eu vou e ponho uma camisa. Show. E até hoje eu não falo palavrão na frente do meu pai. Minha mãe já é falecida já. Entende? E aí eu conversando hoje com um amigo meu, ele falou assim, cara, eu tava na minha casa sozinho, comendo na mesa, sem camisa, e o pai dele era igual. E meu pai me ligou e falou, cara, eu tô aqui na tua porta, vem abrir aqui que eu acho que a campainha tá quebrada. Ele falou, antes de eu atender meu pai, eu fui correr por uma camisa. Ele falou, olha que louco, eu com 40 anos, na minha casa, casado. Eu fui correr pra pôr uma camisa antes de atender meu pai, pra ele não ver que eu tava comendo sem camisa. Entende? É muito louco, porque ao mesmo tempo que a gente adultece, que a gente amadurece, a gente também, em muitos momentos, a gente regride. Né? E às vezes esses valores ficam tão intrínsecos na gente que eles fazem parte do que a gente é. Entende? A introjeção do valor, né? Quanto é sem fazer força. É isso, é isso. Ó, vou te dar um exemplo. O meu pai teve uma educação muito diferente por ser chileno. Então, meu pai sempre fez a gente abrir a porta, segurar a porta do elevador para os outros, deixar dar passagem. Eu estou 21 anos com a minha mulher, 21 anos que eu abro a porta do carro para ela. Eu não abro a porta do carro porque eu estou galanteando ela e nada, porque é um costume meu. E eu abro a porta para os meus filhos para entrar também. Abro a porta para minha mulher, abro a porta para os meus filhos, tal. E aí outro dia a gente foi comer no japonês, meus filhos adoram o japonês, né? A gente foi comer no japonês, e quando a gente saiu, o de 8 foi correndo na frente. E eu estranhei, porque geralmente o mais velho que gosta de andar na frente. O de 8 ele vem grudado com a mãe, que ele é mais colado com a mãe. Uhum. E ele correu na frente. Quando eu destravei o carro, ele foi na porta do passageiro e eu abri a porta para a mãe. E falou, mãe, pode entrar. E aí ela entrou, ele fechou a porta, nisso eu já estava abrindo a porta para eles, os dois entraram, eu bati a porta, quando eu dei a volta eu entrei no carro rindo já entrei no carro dando risada. Aí minha mulher falou assim, é o exemplo, né? E aí eu lembro de uma frase do meu pai que eu sempre falo, eu vi uma vez o meu pai falar isso para um outro pai, a gente era novo, mas eu estava escutando e eu nunca esqueci essa frase, ele fala assim, olha, você pode falar o que você quiser para o seu filho, mas o seu exemplo grita tão alto que ele não escuta o que você fala. Isso é. Ou seja, aquela frase antiga, faço o que eu falo, não faço o que eu faço, não existe. Isso daí é ilusão. O pai mito. achar. É isso. É mito. Nunca vai acontecer. É mito. E essa fase que eu estava comentando sobre a gente ter essa secção com a família e ir para o mundo, para a rua, né? Faz com que a gente reforce, por exemplo, essa necessidade de pertencimento e de aprovação. Porque acaba que hoje em dia o jovenzinho ele vai encontrar resistência em casa, porque o pai ou nunca toliu ali alguma atitude ou outra e sempre foi permissivo, com a educação positivista e tudo mais ali, né? Permissiva. Como é que é? Permissiva. E aí ele chegou e encontrou resistência em casa. Não, tu não pode fumar, se ela tem 16 anos. Porque meus colegas fumam, porque não sei o que. Não, pendrive não é pra ti, tu não vai usar esse troço. Aí ele encontra uma resistência. Só que daí, ao invés dos pais também estarem alinhados, estarem adultecidos ali, eles começam a se infantilizar e começam, porque tu vai reprimir, como é que vai ser? Então entra um diálogo interno ali, familiar, porém pouco maduro.
a criança vai entrar em contato, se pré-adolescente, adolescente, vai entrar em contato com os colegas. Então eu digo que quando a gente está nesse momento de secção com a família de origem, a gente tem o pai e a mãe são a equipe, onde o filho sempre vai poder voltar, independente, porque o amor vai ser incondicional, ele sempre vai poder voltar, mas ele tem que ter a referência de que ele vai voltar nas condições do pai e mãe, sempre. Porque o pai e mãe nunca vai ser o amigo que vai dizer que é assim pra tudo. E na rua ele vai encontrar esse amigo. E esse amigo tem os pais que disseram que eram amigos, que quando começaram a tolir, eles encontraram resistência, então eles formam guetos, né? Que vão ser os grupos que vão se... vão buscar ali um meio de... Não sei se narcisista, mas é um meio de validação. Na verdade, validação. Na verdade, tem um sociólogo do século XIX, um dos pais da sociologia, chamado Emile Durkheim. Durkheim diz que todo discurso é um discurso de aceitação social. Isso, como se você... E aí eles buscam... porque o que acontece? Na adolescência, ele sai do núcleo dele social, que primordialmente é a família. E aí, por que ele tem que matar os pais da infância? Para que ele não seja uma cópia idêntica do pai ou uma cópia idêntica da mãe. Para que ele ache a identidade dele. Né? Quem que não mata o pai e a mãe da infância? O psicopata. O psicopata não mata o pai e a mãe da infância. Ele se mantém infantilizado. Entende? Então ele precisa matar o pai e a mãe. Outro dia, a minha esposa falou assim para mim: puxa, o Gabriel é meu mais velho, vai fazer 12 anos mês que vem. Ele estava chorando. Eu falei: por quê? Ele veio falar comigo porque ele te admira muito, ele quer ser igual a você, só que tem coisas que você faz que ele não quer fazer. Aí eu falei para ela assim: olha, você vir ter essa conversa comigo mostra como você não lê porra nenhuma que eu escrevo, nem assiste porra nenhuma do que eu falo. Porque ele está passando exatamente, ele está começando a entrar na adolescência no luto dos pais da infância. Que é quando você percebe que seu pai não é aquele super-herói perfeito, maravilhoso, né, mais forte do mundo e tal. Você percebe que ele é um cara comum, que erra como qualquer outro, que foi o que eu falei ontem pro meu filho, porque ele já está preparado para ouvir isso, que ele já se deu conta disso. E que a mãe também não é aquela mulher perfeita, maravilhosa. Já o do meu de 8 anos ainda está nessa fase. Né? Eu lembro quando ele tinha 6, uma vez ele falou assim, saiu o filme dos Vingadores, estava assistindo e tal, e ele falou assim: pai, você acha que você é mais forte que o Hulk? Aí eu falei para ele assim: filho, eu acho que eu sou. Aí ele falou: eu também acho, pai. Por quê? Porque eu sou o pai idealizado, o pai perfeito, né? Eu lembro que eu treinava num lugar, eles treinavam comigo, que tinha uns 40 pessoas no tatame, e eu era o primeiro da fila, porque eu era o faixa preta mais graduado, né? Mais antigo. E aí, nas primeiras vezes, o professor falou assim para os dois, faixa branca, estavam começando a treinar. Hoje eles já trocaram 3 vezes de faixa, tal, já treinam já para 3, para 4 anos, já querem começar a competir e tal. Eles eram bem novinhos. E o professor falou assim: vem para cá vocês dois, pode ficar aqui na frente com seu pai. E, 40 pessoas numa fila. E eu falei negativo, falei para eles, negativo. Para vocês chegarem aqui, ó, são 28 anos de estrada para eu chegar aqui. Então vocês vão lá pro final da fila, na 4ª fileira, na última fileira, que é o lugar dos faixa branca que estão começando. Aí depois eu chamei o professor, falei assim, que era um cara mais novo que eu, tal, falei que, olha, você não tem filho, tal, agradeço o carinho que você tem, o amor pelos meus filhos, que ele tratava meus filhos assim, mas é o seguinte, eu não quero privilégio para eles, nenhum, por serem meus filhos. Eu quero que eles passem por todo o processo, porque é o processo que é importante. O que a arte marcial ensina? Ensina que você tem que ter frustração, porque você vai perder, você não vai ganhar todos. Ensina que você precisa se dedicar se você quiser melhorar, você precisa de constância, você precisa de disciplina, você precisa de hierarquia, entende? No jiu-jitsu, por exemplo, que tem várias faixas, tem hierarquia. Se um faixa preta tem uma regra no jiu-jitsu, se o faixa preta chama você para rolar, você não pode falar não. Não tem essa, não quero, tô cansado. Cala a boca, não tô perguntando, tô mandando você vir rolar comigo. Entendeu? Então, assim, por isso que eu acho que na arte marcial ela ajuda muito a construir o caráter na educação. Perfeito. Entende? Muito. Demais. Porque você aprende isso. Você aprende a cuidar do seu amigo. Vocês estão ali querendo se matar. Um enforcando o outro, dependendo da arte marcial, um dando soco na cara do outro, dando chute do outro. Mas se você machucar seu amigo, você perde o parceiro de treino. Amanhã você não tem mais... Eu lembro que eu era sparring do Shogun. Fui sparring do Shogun 10 anos. Sabe? E o Shogun tem um chute, cara, que é absurdo. O soco dele já é muito forte, mas como eu vim do boxe,
O soco, né, e nós dois temos 110 quilos quase e tal, ele baixava para lutar. Eu administrava melhor o soco. Agora, o chute dele é um negócio assim, cara, que parecia que te dava uma canada nas pernas. Uhum. No meu caso, a coxa me doeu muito mais. Da cintura para cima, beleza. Aí eu falei para ele uma vez assim, cara, eu só vou continuar a fazer sparring para você se você não chutar minhas coxas. Aí ele falou, pô, mas por que? Eu falei, porque senão eu não ando amanhã e você vai perder o parceiro de treino. Entendeu? A última vez que você me chutou, eu fiquei 4 dias sem conseguir levantar da cama, mancando, velho. Entendeu? Eu não vou conseguir treinar com você amanhã. Quem vai se prejudicar? Você. Entende? Porque eu não luto MMA profissionalmente. Eu venho aqui porque você é meu amigo e eu gosto de sair na porrada. Eu venho para te ajudar. Nem ganhava nada com isso. Né? Agora, quem precisa lutar, quem ganha, quem vive disso é você. Se você me machucar, eu não vou ter. E ele falou, beleza. Entende? Então a arte marcial ensina isso, que apesar de você estar ali um querendo, teoricamente, matar o outro, né, você tem que ter cuidado com o seu parceiro de treino. Por quê? Porque senão você vai se prejudicar também. Você não quer machucar ele. Você quer vencer ele, mas você não quer machucar. Eu vi o Rangel Farias falando, ele mora aqui pertinho, no Campeche, e ele falando sobre, não sei se o Rangel Farias é do Muay Thai, é um dos mais estourados que tem aqui no país, o cara é muito famoso. Ele falava sobre que o legal da arte marcial é tu ter a consciência que tu tá emprestando o teu corpo pro colega treinar. Então é a tua coxa, a tua canela, é o teu abdômen, ele tá treinando em ti. Então é isso que desenvolve também a competência do servir. Porque além de tu ter a consciência que o teu corpo vai ficar mais forte e tu te coloca de uma posição mais, não é alfa, mas tu te coloca numa posição de servir, de proteger, de trazer a segurança para o ambiente que tu tá. Né? Não é o ego. Eu lancei um vídeo esses dias e é baseado num texto que eu falei no podcast. Tem uma semana mais ou menos, eu acho, 1 ou 2 semanas que saiu esse vídeo que eu falo exatamente isso. Mas eu tenho um texto que eu escrevi há uns anos atrás, está no meu blog, pensando.com.br, www.pensando.com.br, porque eu treino jiu-jitsu. E é uma foto eu treinando com o Leandro Lô, aquele campeão mundial que morreu, que deram um tiro tal, que era 8 vezes campeão mundial e tal. E eu falo assim, o jiu-jitsu, diferente das outras artes marciais, todas são importantes. Mas no jiu-jitsu em especial, você tem muitos golpes que podem facilmente te levar à morte. Diferente do boxe, do kung fu, do karatê e tal, podem te machucar, mas dificilmente vão te matar. Mas, por exemplo, se eu te dou um mata-leão, você bate e eu não solto, eu posso te matar em poucos segundos. Entende? Se eu te dou um armlock, você bate e eu não solto, eu quebro o teu braço. Eu desloco, literalmente eu quebro, eu desloco, eu tiro. Então, assim, quando você vai treinar, você tem uma relação de confiança de que eu entrego o meu corpo na sua mão e você entrega o seu corpo na minha mão, numa confiança de que você vai cuidar de mim e eu vou cuidar de você. Embora a gente esteja ali um querendo devorar o outro, a hora que eu der os 3 tapinhas ou você der os 3 tapinhas, na hora você vai largar por consideração. E esse vínculo de entrega, ele cria relações numa maneira assim, num nível diferente. Entende? Então eu tenho amigos meus no jiu-jitsu, na luta, no geral, no MMA, que eu posso ficar anos sem ver, mas o vínculo que se cria é diferente do que se cria com os outros. Isso é surreal. A ocitocina que a gente também tem no momento, porque aí tá, a percepção da ocitocina, ela é quando tem o contato, aquela troca, a sinestesia, e isso também tem no combate. E o legal do combate é que tem admiração. Tu olha pro teu colega porque ele também tá ali pro servir. Né? E essa ocitocina, cara... Quantos campeonatos eu já lutei? Eu competi muito até 2017. Né? Depois eu tive uma lesão na cervical, fiquei um tempo parado, aí filhos, empresas e tal, parei de competir. A minha última competição foi nos Estados Unidos, no Miami Open, em 13 de maio de 2017, lembro até hoje. Mas quantas vezes, cara, o cara que eu lutei, que eu ganhei, eu fiz amizade, ou o cara que ganhou de mim, e depois que acabou o campeonato, eu chegar no cara, ou o cara chegar em mim e falar assim, ô irmão, me mostra aquela posição que você fez em mim, que eu não conhecia, e não sei o quê, e aí o cara virar meu amigo, ou então eu ganhar do cara, e depois do cara ficar torcendo por mim nas próximas lutas, o cara ficar gritando lá, cara, aí, meu, é sensacional isso, entende? E aí você vê o mundo hoje, onde as crianças nem brincar mais, elas brincam, né? Eu fiz um churrasco um dia na minha chácara, tava meus sobrinhos, meus filhos, meus amigos,
Quando eu olhei, tava todo mundo no celular. Eu saí recolhendo todo o celular. Falei, proibido o celular. Celular só à noite. Agora tá um puta sol, tem piscina, tem futebol, tem bicicleta, tem pebolim, tem um monte de árvore frutífera. Tem... Porra, vamos brincar, cara. Aí eu vi uns pais assim olhando pra mim, e aí meu sogro falou, isso, boa, meu sogro falou, é isso aí. Eu falei, porra nenhuma de celular, arranquei o celular todas as crianças. Daqui a pouco as crianças estavam brincando, uma tava com o joelho ralado, a outra tava não sei o quê, mas estavam brincando, estavam interagindo. Entende? Então no mundo hoje, onde você tem que... Antigamente os nossos pais brigavam pra gente voltar pra casa, porque a gente queria ficar o tempo inteiro brincando na rua. Hoje os pais brigam pro filho sair, né? O filho não sai do celular. Então, a arte marcial, ela dá essa inclusão social que a Emily Durkheim falava, que hoje poucas coisas dão. Poucas coisas. Então, você botar seu filho num esporte, que nem meus filhos fazem futebol. Eu acho o professor de futebol deles muito bom. Ele é rígido, mas ele é muito acolhedor, ele integra as crianças. O professor de jiu-jitsu deles também é rígido. Você tem que estar graduado, tem que mandar o boletim, os pais têm que falar que eles estão obedecendo. Entende? Mas, em compensação, ele cria uma integração entre as crianças muito boa. As crianças se ajudam. Embora seja competitivo, ela é integrativa também. É, colaborativo também, né? Claro. Então, você também tem que escolher muito bem onde você vai colocar seu filho. Né? Você tem que ir lá, ver. Eu aprendi o seguinte, quem me falou isso foi o Demian Maia. O Demian Maia é meu sensei, né? Ele que me deu a faixa preta e é amigo pessoal meu. E ele falou assim, chileno, quando você for escolher uma academia para treinar, você tem que pensar assim, eu posso trazer minha família aqui? Eu posso vir com a minha esposa aqui, com os meus filhos? Se a minha filha de 16 anos, que já tem corpo de mulher, ela pode treinar aqui sem problema dela ser assediada? Os meus filhos podem treinar aqui sem problema deles serem mau exemplo, não sei o quê? Essa é a régua para você definir se a academia é uma boa academia para você estar ou não. Porque um lugar que você não pode levar a sua família não é um bom lugar. Cara, eu achei sensacional essa posição dele. E ele falou, isso hoje é o que eu martelo nas minhas academias. Os meus professores, o treinamento deles é esse. E tem cara que chega, quando o cara não se enquadra, eu não tenho problema nenhum em mandar embora. E ele manda mesmo. Já me mandar embora, bloquear, não quero. Nós tínhamos os 10, como é que é? Os 10 comprometimentos do Kung Fu. E um era ser o exemplo vivo da filosofia e da ética dos mestres. Então, tipo, isso cria um ambiente que é, claro, tem aquela ocitocina, que cria aquele efeito manada, que eu chamo de alcateia, tanto que a nossa live que a gente está fazendo hoje, que é a primeira do mês, é por causa da alcateia, esse programa que eu faço com o pessoal. A gente cria esse efeito manada, que é uma máquina potente de transformação e de coesão, porque ela te obriga a ser fidedigno. Ela te obriga a ser o exemplo vivo da filosofia e da ética, porque tu cria um efeito onde as pessoas começam a, vamos botar assim, retroalimentar a competência, as virtudes, as benesses do grupo, para si e para o bem comum. Então essa disciplina é algo que só tu encontra na arte marcial. Hoje eu não sei se tu encontraria em algum outro esporte. A arte marcial, e também não são todos os locais, nem todos os estilos. Exato. Acontece. Professor mestrão, estou sempre intercalando, mas para mim é uma honra chamar pessoa de professor, de mestre. São 10, quero tomar muito teu tempo. Qualquer coisa a gente pode fazer uma outra. Se tu quiser, eu fico até meia-noite. Não, eu preciso até trabalhar ainda. Vai fazer quase 2 horas a gente está falando. Exato. Eu olhei porque vibrou meu celular aqui, o relógio, eu disse, não, peraí. Mestrão, vamos ver o que o pessoal tem para nos perguntar aí, senão a gente vai ficar aqui e eu, por mim, eu não paro mais. Pessoal, eu queria responder, só, eu nem sei se ela está na live ainda. Objetivo... Uma moça que falou o que leva um cara de 30 anos a abandonar a mulher, o filho, não querer mais saber. Infelizmente, fazer filho qualquer um faz. Ser pai é uma escolha. Ser pai é uma escolha. E, infelizmente, a infantilização das pessoas, e eu falo tanto homem quanto mulher, faz com que elas usem o filho para atingir o ex-cônjuge. E isso serve tanto para a mãe quanto para o pai. Embora a mãe geralmente fique com a guarda do filho, eu conheço casos seríssimos de alienação parental que a filha nem olha mais na cara do pai, de tanto que a mãe falou mal do pai, e o cara sempre foi um puta pai. Só que as mágoas da mãe com o pai, ela fez questão de que a filha pegasse bronca do pai.
E hoje o cara se sente mal, que ele fala, cara, eu tava conversando com ele hoje, ele falou, não tenho mais filha, minha filha me bloqueou, sabe? Eu mando mensagem falando que eu amo, que eu quero ver ela, não sei o que e tal, minha filha me bloqueou nas redes sociais, me bloqueou até no WhatsApp. Né? Entende? Então ela falou, hoje minha filha é uma jovem sem pai, entende? Sendo que ele quis estar presente. Né? Então acontece. Como acontece pais também que separam da mulher e separam dos filhos. Eu, particularmente, não consigo entender essa posição. Porque, cara, eu sou alucinado nos meus filhos. Eu estou super bem com a minha mulher, mas se um dia eu chegasse a separar da minha mulher, teve uma época, a gente teve muito mal, eu achei que a gente ia separar. Eu cheguei a ficar 20 dias fora de casa. Eu aluguei um flat perto do meu escritório, mas sabe o que eu fazia? Eu acordava todo dia cedo, eu ia para casa, acordava meus filhos, dava café da manhã, levava eles na escola, aí eu ia trabalhar. Buscava eles à tarde, fazia lição, dava janta. Quando eu botava eles para dormir, eu ia pro flat. Entende? E não abria a boca, não falava com a minha mulher. Na época a gente estava muito mal. Né? E aí o que acontece? Eu achava que meus filhos não estavam percebendo isso. Aí eu fui para Florianópolis a trabalho, fiquei uns 5 dias lá. Quando eu voltei, eu peguei meus filhos e fui para Santos, na casa dos meus pais. E meus filhos acordaram chorando de madrugada. Eu falei, o que foi, filho? Está tudo bem? Nossa, pai, achei que você ia embora de novo. Cara... Quando eu voltei, já voltei com as malas para casa já. Entende? Já voltei, sentei com minha mulher, conversamos, porque é isso. E isso é outra coisa, né? Quando a gente fala de casamento. Hoje a gente vê poucos casamentos duram, porque casamento não é sorte. Se der certo, Deus, se não der, tudo bem. Não. Cara, você vai ter, tanto para o homem quanto para a mulher, você tem que querer fazer dar certo. Entende? Você tem que abrir mão. O seu tempo não é mais seu, o dinheiro não é mais seu. Você tem que dar satisfação. Não dá pra você estar casado e querer ter vida de solteiro. Minha mulher, não sei o que, eu quero isso, quero aquilo. Eu falei, não. Entende? Vou te dar um exemplo. A minha mulher, esse mês agora que entra, ela vai uma convenção na empresa, vai ficar uns dias lá. Na outra semana ela tem uma viagem para a Argentina marcada com 10 amigas, vão ficar 4 dias lá, não sei o que e tal. E eu, cara, eu não ligo mesmo, eu acho super saudável cada um ter o seu espaço, a sua vida, a sua individualidade e tal. Mas aí eu não gosto de Ano Novo, eu não gosto de Natal, é uma coisa que eu não gosto. Pra mim, eu gosto de ficar em casa e tal. Também. Até no meu aniversário eu sou meio desconectado. Eu também, total. E aí minha esposa falou assim, bom, já que você não gosta, esse ano então eu vou viajar sozinha na virada do ano. Eu falei, não, aí você não vai. Você não vai. Ela falou, como assim eu não vou? Você tá querendo me proibir? Eu falei, cara, se você for, você vai criar um problema comigo. Eu não posso te proibir, mas se você for, pra mim você não precisa voltar. Ela, por quê? Eu falei, porque você viajar com as suas amigas, tudo bem, você ir pra convenção da empresa, tudo bem, agora, virada de ano, onde está todo mundo bêbado, é uma viagem que você faz solteiro. Ou você faz com o seu namorado, com o seu marido, se você tá sozinho, você faz solteiro. Não é uma coisa que vai me agradar, entende? Aí realmente a gente vai ter um problema se você insistir nessa. Aí ela falou, bom, tudo bem, se você acha ruim, então não vou. Eu faço outra coisa. Então tá bom. Tanto que ano passado ela queria ir pra praia, eu não queria. Ela foi com o meu mais novo, com o pai, com a mãe dela, com o irmão dela, tal, foram pra casa da praia do pai dela, e eu fiquei na chácara com o meu mais velho, com o meu pai e com a minha irmã. E tá tudo bem. Entende? Que eu falo, é questão dos acordos. Cada casal vai ter seus acordos. Agora, tem coisas que um vai aceitar e tem outros que o outro não vai aceitar. E a gente tem que chegar num bom senso. O relacionamento é esse pulsar, né? A gente fala que quando são... Claro, às vezes nós não temos 2 adultos, nós temos uma criança no meio, que é aquele adulto que está infantilizado. Exato. Né? Ou que faz a transferência de papai e mamãe, né, ali. Mas quando nós temos o pulsar do relacionamento, que é o próprio magnetismo do casal. Se aproxima, se afasta, se aproxima, se afasta. É quando existe a ordem no casamento, que é tu tens os teus objetivos, a tua esposa tem os dela e vocês dois têm os em comuns. Isso é claro. É isso. Faz a família ter a jornada, o futuro da família, que eles veem para o horizonte. E o que acontece comumente? Eu aprendo que o relacionamento ele é líquido, ele é uma coisa extremamente volátil. Eu não preciso ficar fazendo força para a pessoa porque eu estou ligado pela genitalidade, por exemplo. Eu não estou olhando mais o valor que tem aquele homem ou aquela mulher, aquele papel de construção de base sólida da família. Não estou dizendo de ser o patriarca ou a matriarca, não necessariamente. Mas o que acontece é que existe sim uma infantilização. Sim. E para ter um homem
ou para tu ser um marido e mulher, vamos botar assim, tu tem que estar no adulto. Então, casar é um processo de adultecer. Total, de abrir mão do que é, porque você não é mais um, né? E quando você tem filhos é pior ainda, Sim. né? E para bater as agendas, quando o filho começa a crescer, que é a agenda do filho, a agenda da mulher, a agenda do marido, você precisa ir fazendo concessões. Não dá para fazer tudo o que você quer a vida inteira. Tem a pergunta aí do Roberto, que fala sobre uma população adulta infantilizada. É isso, né? Você entender o que é amadurecer, o que é adultecer, entender que nem sempre vai dar para fazer o que você quer e que a vida está cagando para o que você quer, entende? A vida, minha mãe dizia assim, a vida é efêmera e o tempo é inexorável, ela dizia. Ou seja, a vida, ela passa, pode acabar a qualquer momento, certo? Então, e o tempo, ele não perdoa, entende? Ou seja, a vida não está nem aí para você, nós somos contingentes. A gente está aqui ou não, para o mundo, para o universo, não faz a menor diferença. Então, o que vai fazer? Mas você faz diferença para as pessoas que te amam. Tu faz no microsistema, né? No microsistema, nos microsistemas, nas relações de poder, como diria Foucault. Né? Isso, mestrão, o que tu poderia, para a gente concluir, porque eu não queria cortar agora, mas eu também tenho minha função de pai, né? Sim, eu também. Amanhã o Joaquim tem prova, se eu não me engano, de arte, se nós temos que fazer revisão ali, que ele tem que ver, né? Ainda tem uma parte da matéria para fazer. Eu já quero estender, assim que puderes, a gente volta a falar. Eu estou organizando agora uma vivência para pessoas que querem se recuperar de relacionamentos. Né? Então, eu quero fazer essa reciclagem interna das pessoas para que elas se preparem com mais saúde para os próximos relacionamentos, para que elas saiam sem as feridas. Então, eu já quero deixar o meu convite, se fizer sentido. Vou com o maior prazer. Se for presencial, vou para Floripa. Vou com o maior prazer. Vamos embora, vamos fazer isso. Vai ser para todo mundo que quiser curar uma ferida interior. A gente vai fazer um dia inteiro de dinâmicas e com certeza, se fizer sentido, está mais do que convidado. Conte comigo, já está aceito já. Como que Chileno Gomes definiria o processo de adultecimento? Olha, eu acho que de tudo que a gente falou, a gente pode dizer que é a base da filosofia socrática, da filosofia grega, que é conhece-te a ti mesmo. Certo? Zero. E aí eu vou repetir a frase de Jung, que é: enquanto você não tornar consciente o que te faz mal, o inconsciente regerá a sua vida e você chamará de destino. E você só vai tornar consciente o que te faz mal quando você conhece você mesmo. Então, o processo de adultecer é um processo de autoconhecimento. Não tem como você ser adulto sem se conhecer de verdade. Maravilha, perfeito. Gratidão, meu mestre. Assim, ó, eu que agradeço. Muito obrigado pela presença aqui, pela participação. Fico assim, ó, fiquei, confesso que fiquei assim, ó, aquela síndrome de impostor, né? Caralho, ele aceitou, pô! Imagina, que mas isso. É porque eu sou muito teu fã mesmo. Obrigado. E fica o carinho entre mestre e professor. Mas assim, ó, gratidão. No que eu puder somar, eu estou sempre à disposição. Eu também. E assim, ó, havendo disponibilidade de agenda. Quando aparecer pela ilha, vamos comer uma carninha, fazer um churrasquinho. Vai ser um prazer. Vamos acompanhar as agendas aí, né, e fazer a coisa acontecer. Gratidão mais uma vez, tá? Uma boa noite. Fique com Darwin, porque eu sei que fica com Darwin. Cara, muito obrigado pelo convite. A live foi incrível. Um beijo para todo mundo que acompanhou. Teve aí desde o começo, ou entrou depois. É uma satisfação para mim dividir, né, com pessoas que realmente estão interessadas em buscar autoconhecimento, em se aprimorar, em conhecer. Então, nada mais prazeroso, aí parafraseando o professor Clóvis de Barros Filho no prefácio do meu livro, e ele diz: nada dará mais satisfação para um professor como eu, né, do que ver alguém querendo se aprimorar, né, alguém querendo aprender. E aí no livro ele me chama de um eterno insatisfeito, né? Alguém que não se contenta em nunca, sempre quer melhorar. E é um prazer para mim poder participar disso e poder ter pessoas interagindo e assistindo. E peço desculpa às pessoas que a gente não conseguiu responder. É isso, para mim algumas vezes aparecem os comentários aqui, mas se vocês quiserem eu deixo uma caixinha, vocês perguntam e eu marco o Chileno, eu respondo e ele responde também. Isso é um prazer. Mestrão, gratidão. Pessoal, um abraço. Fiquem com Deus, cuidem de suas vidas. Quinta-feira tem mais.
E eu espero vocês nessa jornada de caminho infinito, que é o que a gente propõe na Alcateia, que é crescer, prosperar, multiplicar e fazer com que as pessoas, quando passem pelas nossas vidas, sintam a diferença que é passar por nós. Né? Qual o impacto que tem a vida das pessoas depois que tu passa por elas? É isso que a gente propõe aqui. Feito? Os. Então, boa noite. Os. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.